Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, negócios, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. No episódio de hoje, nós temos dois convidados muito especiais. Estou muito feliz em ter eles aqui com a gente, porque eles vivem uma realidade parecida com a nossa, um casal, trabalha junto. E ela é publicitária e criadora de conteúdo há mais de 12 anos, fundadora da Dom Comunicação Digital, uma agência com foco em criação de conteúdo para marcas. E na Dom, ela cuida da operação e do time criativo. Enquanto isso, equilibra a criação de conteúdo pessoal nas suas próprias redes sociais. Ele é sócio e diretor comercial na Dom, atua na liderança de negociações, estrutura novos produtos e processos e está sempre buscando formas de fazer a empresa crescer. Seu foco está na gestão e expansão da agência. E juntos, além de tocarem a Dom, eles também compartilham a vida há mais de uma década e, como casal e sócios, enfrentam os desafios de equilibrar trabalho e relacionamento, aprendendo na prática como construir um negócio sólido sem deixar o casamento de lado. Bem-vinda, Doris e Léo. Muito obrigado por nos receberem. Prazerzaço estar aqui. Estamos muito animados, a gente ama conversar com outros casais, então com certeza vai ser muito proveitosa essa conversa. Vai ser muito legal. Eu tava falando pro João, né, que a gente se conhece. Eu tava até pensando que a gente se viu pessoalmente uma vez só. Eu acho foi que quando a gente se conheceu. Num evento lá no Barra Shopping, eu acho que foi. Há muitos anos. Foi lá no Tipo uns 10 anos, eu acho. Exatamente. Foi lá quando eu comecei. Eu falei assim, ó, João, faz muito tempo. Só que desde então eu te acompanho nas redes sociais. Então, quando te acompanho as pessoas, dá a sensação de que conhece a vida inteira. Sim, a gente tem a mesma sensação, não só vocês. Então, É. especialmente eu que acompanho mais. Que vai Não, acompanhar. é que eu acompanho por osmose, né? Então eu sei que o João, vocês moravam na Holanda porque o João trabalhava lá, daí depois vocês vieram pra cá, entendeu? Então eu tô perdendo já. Acompanhando juntos. Acompanhando junto. Então, já na apresentação, já deu pra ver, né, qual que é a ideia do episódio. Quando eu tava pensando, né, vamos convidar eles, porque tem uma pegada muito parecida com a gente. Trabalham juntos, tem a empresa, daí tem esse equilíbrio entre negócios e vida pessoal. A Doris também é criadora de conteúdo, então eu fico muito curiosa para saber como que ela equilibra tudo isso, né, como que se divide. E aí a gente começa com uma pergunta, então, bem suave. Qual o segredo, aquilo que vocês consideram a chave de vocês para ter sucesso no casamento e nos negócios, considerando, né, que vocês são sócios, são casados? Sim. Eu e o Léo, a gente conversa bastante sobre isso. E a gente conversa com vários amigos nossos que também são casais. E muitos deles empreendem juntos e muitos já tentaram e não conseguiram empreender juntos. E por N razões, assim, né? Às vezes até mudança de vida, não porque a própria sociedade não deu certo. E uma coisa que a gente identifica como uma fortaleza que faz com que esse relacionamento ambíguo dê certo, né? Porque eu sempre digo, quando eu tô em casa, eu tô com meu marido, eu não tô com meu sócio. Quando eu tô na empresa, eu tô com meu sócio, não com meu marido, né? Embora essas relações se misturem também. Mas o que faz isso, talvez o segredo que a gente poderia botar assim, né? Cada um tem a sua função, tanto na empresa quanto em casa. Então não tem essa coisa de porque a gente é marido e sócio, todo mundo é responsável por tudo, sabe? Eu tenho meu quadrado, ele tem o quadrado dele, volto a dizer, tanto na empresa quanto em casa, e aí a gente sabe o que é a responsabilidade do outro, sabe? Se na minha área deu um BO, a responsabilidade é minha. Se na área dele deu um BO, a responsabilidade é dele. E isso faz com que a gente consiga ter uma fluidez melhor no nosso trabalho, porque eu não fico me metendo no que ele tem que fazer e ele também não fica se metendo no que eu tenho que fazer. Eu até acho que é legal contar essa, tipo, a história de quando isso surgiu, mas basicamente a gente tava com um problema na empresa de, tipo, ficar metendo, assim, o nariz nas coisas do outro, né? E a gente precisava definir, tipo, limites. Ó, aqui tu vai tocar pra eu não me envolver e aqui o outro toca pra que o outro não se envolva. E aí a gente meio que definiu isso pra empresa, deu muito certo e daí a gente definiu, então, isso pra nossa vida pessoal, né? A gente não tinha isso bem definido, né? Porque quando a gente casou foi, tipo, vamos casar. Depois a gente vê, né? E aí depois que veio os combinados do casamento, enfim, daí uma coisa meio que andou junto com a outra, né? Então, até acho que isso tem um pouco a ver também com sucesso em casamento e vida pessoal e trabalhar junto e tal, que é não separar. Tipo, acho que a galera tem um pouco dessa vibe do, como é que vocês fazem pra separar, pra, tipo, funcionar vida juntos pessoal e vida junto no trabalho. E, tipo, acho que a gente não separa muito bem as coisas elas são uma A gente coisa só. aceitou que elas se misturam, né? Exatamente, então, tipo, que nem às vezes a galera pergunta pra gente, sei lá, pra Dó ou pra gente do podcast lá,
Como é que vocês fazem pra, tipo, equilibrar as duas coisas e tal? Como é que vocês fazem pra, tipo, numa janta não falar sobre negócios, mas, tipo... Ou fazer uma viagem em casal e não falar sobre trabalho. mas, tipo, cara, Isso não justamente existe. sobre isso que eu quero conversar, sabe? Tipo, tu não é apaixonado pelo negócio assim como eu sou, então vamos falar sobre isso, entendeu? Tipo, a gente quer falar sobre o negócio, a gente quer falar sobre isso, porque é o que a gente gosta de conversar, né? Então, acho que essa não separação funciona muito bem. Aceitar que essa é a nossa vida e que, tipo, o trabalho é uma coisa muito importante dentro do nosso dia a dia. Exato. Talvez, quando a gente tiver filhos, né, que é o próximo passo, isso vai mudar um pouco. Mas como a gente não tem, então, tipo, a gente não existe essa separação. Né? Óbvio, tem a separação ali dos... De responsabilidade. Isso, então, tipo, tem a operação, adota a cooperação. Ela nem me pergunta. Tipo, ela talvez me consulta, o que tu acha que eu devo fazer e tal, tipo, conversar, trocar ideia, mas a palavra final é dela. Assim como daí tem a parte do comercial, que a palavra final é minha. E é bom isso tanto pra parte ruim quanto pra parte boa, né? Então, tipo, pra parte boa independência pros sócios. Isso, a parte boa é dar independência e a parte ruim é, se dá um BO, eu também não preciso me resolver, né? Tipo assim, deu um BO na operação, cara, o filho é teu, né? Vai, resolve. Assim como se dá um BO nas áreas que eu tô à frente, tipo comercial ou outra coisa, o filho é meu, aí agora eu que resolvo. Como todo mundo fala que tu não pode fazer isso, eu acho que as pessoas têm a impressão de que se eu fizer, eu vou estar estragando meu relacionamento. Se eu começar a misturar as coisas, né? Tipo, eu tenho que ter muito separadinho. E talvez seja uma experiência só nossa, né? A gente tá falando uma coisa aqui que não tem nada a ver, mas na nossa experiência funcionou o extremo oposto, né? Então não dividir as coisas. A não ser que eu odeie meu trabalho, né? Que eu não curto o que eu faço, tipo, putz, eu tô num trabalho que, cara, eu não gosto de fazer. Aí eu acho que é outra pegada, né? Ou não trabalho junto e tal. Mas trabalhando junto, eu não vejo por que não... Eu identifico total porque a gente faz a mesma coisa, né? Então, nós falamos sobre trabalho o tempo todo. Sim. E, eventualmente, a gente vai, peraí, papo bom de trabalho, vamos falar sobre. Sim. Papo ruim de trabalho, amanhã. Isso aí, não, é isso aí. Esse não tô afim agora, e daí se um não quer, os dois não falam sobre trabalho, tá tudo bem. Mas, direto, se a gente sai pra jantar, eventualmente, trabalho. Ou trabalho e as crianças, né? Sim. Os dois assuntos principais que a gente conversa o tempo inteiro. E eu me identifiquei muito em relação a cada um ter seu quadrado também, né? Porque ali na empresa, no caso, a Vanessa tem a área dela e eu sou conselheiro do pitaco em tudo. Não executo nada. Sim. E dá mesmo em tudo. Uma das funções dele é pitaqueiro. Não, mas era uma das questões que tinha um receio muito grande da Vanessa antes de eu pedir demissão para trabalhar junto com ela. E foi um dos conselhos que muitas pessoas me deram, né? Eu perguntei para as pessoas, pessoal, o que vocês acham? Devo sair do meu emprego para ir trabalhar com a Vanessa? O que vai acontecer? Mas é casal, vai dar certo, não vai dar briga, enfim. E eu tinha nenhum medo disso. Sim. Pra mim, tranquilo, vai dar tudo certo. Não tinha zero medo, a Vanessa estava desesperada. E no fim deu muito certo, né? Faz 1 ano já, e aí cada um tem sua função, a gente conversa um monte. E tem um porém a mais. A Vanessa, ela nunca foi funcionária, né? Não sei se vocês tiveram experiências do outro lado. Eu fui estagiária por 8 meses numa agência, mas depois... não. Eu fui funcionário frio durante 2 anos do meu pai. Então assim, Temos resumo, 3 não pessoas foi. aqui, só eu tenho essa experiência. Nunca trabalhou na vida, né? Mas eu acho que faz falta. Tipo, Eu acho que faz. acho que ter a experiência deve ter sido positivo na tua experiência agora empreendendo. Eu noto que com a Vanessa o que acontece? Por ela nunca ter estado do outro lado e sempre ter empreendido, ela quer resolver tudo sozinha. Ela não sabe fazer reunião, ela não quer fazer reunião. Eu tenho pânico de reunião. Tipo, agenda reunião, mas João tem que trabalhar. Eu sei, mas a reunião faz parte do trabalho, vamos É conversar. que, além de tudo, também eu trabalho como criadora de conteúdo. Eu tinha uma empresa antes onde eu era chefe também, e eu não precisava fazer reuniões, então eu vivia no meu universo lá resolvendo o que eu tinha pra resolver. E depois, como criadora de conteúdo, era eu e eu mesma. Sim. Sempre sozinha. E também é da minha personalidade isso, de ser mais eu e resolver tudo. E aí, quando começou a chegar gente pra trabalhar junto, e aí depois veio o João, e aí não tem que fazer reunião, tem que fazer isso, eu fiquei assim, mas a reunião vai atrapalhar meu trabalho? E a gente é muito diferente. Como a que eu Vanessa, faço ela só stories? executa. Como é que Eu eu vou paro, gastar meu penso, tempo? planejo. Eu podia estar fazendo outra coisa agora, mas aí eu vou aprendendo que é importante, né? Não, essa semana foi incrível. O que aconteceu essa semana? Ai, sério Semana que você vai passada. trazer? Eu falei pras gurias, não vamos falar pro João que teve reunião, e se a gente falar, foi horrível a reunião, foi péssima. A gente não resolveu nada, foi incrível. A reunião tem que acabar na empresa, né? Não, foi tudo de bom a reunião. Daí a gente só falando assim, ai, se a gente fala isso pro João, depois ele vai ficar, ai, que Ele vai ficar com o trunfo Exatamente. Mas eu tinha muito medo de não dar certo, porque nós temos personalidades muito diferentes. E enquanto profissionais, nós também somos muito diferentes. Temos perfis diferentes. Então eu pensava, não vai funcionar porque vai bater muito diferente. Mas no fim das contas, assim como na vida já estava sendo, né? A Foi gente complementar. se encontra no meio do caminho. Porque naquilo que a gente é oposto, são coisas que a força dele junta com a minha fraqueza e vice-versa. Então deu muito certo. Tanto no casamento, por isso que a gente tá junto, apesar de tão diferente,
quanto no trabalho. Então funcionou bem. Acho que isso é uma coisa que aconteceu com a gente também, né? Tipo, a gente também, acho que casou a mesma coisa com a gente, de tipo, a gente ser complementar. Que a gente tava falando antes de começar, né? Que eu sou geralmente o cara que é mais duro nas palavras, daí a Dó vem dando aquela amaciada, né? A gente teve uma reunião com todo o time agora, acho que foi sexta-feira passada. E foi muito engraçado que eu tava falando de uma coisa lá de cultura e tal. E falei. Puf! Duro. Assim, palavras fortes, né? Incisivo. E aí depois veio a Dó, tipo, calminha. Assim. Aí a galera dá risada já daí... e fala, assim, a Dó veio explicando de um jeito melhor. Daí, tipo, a galera chega a rir, daí aí paramos o momento pra, tipo, falar que, tipo, tá, agora o Léo deu a chinelada, digamos assim, daí a Dó vem, né? Então, mas eu acho que é isso, são coisas complementares, né? Acho que isso aí também é uma coisa legal de pensar quando tá empreendendo junto, de ser complementar. Né? A pessoa me complementar. E no casamento também isso faz muita diferença, porque eu sempre digo, 2 Léos iam se matar. Sim. E 2 Doris talvez não iam pra frente. Então ter esse complemento é muito importante, porque aí o casal vai, que nem tu trouxe, se equilibrando, se encontrando no meio do caminho, né? E às vezes a pessoa procura tanto alguém parecido consigo mesma, com a mesma personalidade e tal, e aí a tendência de gerar conflito é muito grande. Então, eu sempre digo, tu tem que ter os mesmos valores, os mesmos gostos, os mesmos objetivos de vida, os mesmos sonhos, né? Mas ter uma personalidade diferente, um jeito de operar mesmo diferente, eu acho fundamental. Para dar um pouquinho mais de contexto, brevemente, o que vocês fazem? Boa. A gente tem uma agência de conteúdo, né? Então, a gente tem, na verdade, 2 verticais hoje no negócio, principais, né? Uma de prestação de serviço, onde a gente atende os nossos clientes, produz conteúdo para marcas. E uma outra de educação, onde a gente tem formações, a gente vai lançar uma mentoria, enfim, tem produtos de educação. Né? Voltado daí para outros donos de agência. Então, muita agência pequena que ainda está começando, está querendo se profissionalizar, não tem processo, não sabe fazer comercial, não sabe fazer gestão de pessoas. A gente atua bem nessa parte, a gente sempre diz. A gente não ensina a fazer conteúdo, a gente ensina a gerenciar um negócio, sabe? Então, é bem voltado para isso. E como é que foi o início disso tudo? Cara, o início foi bem legal. Acho que é legal de tu começar, porque eu não estava lá no início. Né? Ele me deu o golpe do baú, digamos assim. Exatamente. Cara, eu comprei na baixa e tô comprado até hoje. Eu nunca vendi, né? Nem pretendo, obviamente. São muitas similaridades. Comprou na planta. Comprei na planta. Eu vi o futuro, entendeu? Aqui em casa foram 2 golpes. Ela queria cidadania italiana e eu já sabia que eu ia aposentar lá na frente e ela ia tomar conta de tudo. Então, tava... Investimento a longo prazo, né? Casou. Mas a Dom começou em 2016. Eu falei pra vocês que eu fui estagiária numa agência há 8 meses, né? Na época, eu trabalhava numa agência... Eu tava no meu primeiro ano de faculdade e eu tava trabalhando nessa agência que já era uma agência voltada pra infoprodutos. Então, era uma coisa bem revolucionária, assim, pra aquela época, né? Eu era social media lá, fazia o conteúdo dos cursos que eles vendiam. E eu já trabalhava como criadora de conteúdo, porque eu comecei a criar conteúdo em 2012... em blog, e aí em 2013 no YouTube, nunca mais parei. Mais ou menos ali na época dos Incas e dos Aztecas, sabe? Quando tudo era mato. Isso. Literalmente. E aí eu já tinha essa expertise, eu via que eu era boa em fazer aquilo, e pensa, eu tinha 18 anos, então assim, eu era super nova, né? E a minha grande meta daquele ano era, eu quero viver só da criação de conteúdo. Então, o salário que eu ganhava no meu estágio, que era R$900, eu preciso fazer isso como influenciadora digital, morava com os meus pais, óbvio, né? Pra poder viver só disso. Até porque nessa época minha vida era uma loucura. Eu fazia faculdade, eu fazia estágio, eu já trabalhava formalmente como influenciadora, embora não monetizasse certo, né? Eu eventualmente monetizava, mas não tinha aquele valor garantido. E fazia esse estágio. Então era muita coisa. E aí eu botei como meta, até o final do ano eu preciso dar um jeito de sair do meu estágio e, tipo, ser empreendedora dentro da área de criação de conteúdo. E aí, no final do ano, ali por outubro, mais ou menos, eu conversei com uma amiga minha, que era, tipo, minha chefe no estágio, perguntei, Rafa, tu faz freela de social media? Como é que funciona? Ela falou, faço, atendo algumas marcas e cobro, acho que na época era assim, R$20 por post que ela fazia pro Instagram das marcas. Eu conheço alguém que pode precisar desse serviço. Daí eu chamei um contato nosso, que a gente tem um bom relacionamento até hoje, inclusive, não é mais cliente da agência, mas a gente tem um ótimo relacionamento, que é uma dona de uma agência de turismo em Novo Hamburgo, e eu ofereci para ela os meus serviços de social media, cobrando R$20 o post. Eu tinha ideia do post, fazia arte no Canva, fazia tudo. Logo, uma amiga minha, o pai dela tem uma loja de roupas, também me chamou, e daí era meio híbrido influenciadora com social media, sabe? Daí eu fazia um pouco dos dois para ele. E, consequentemente, na mesma época, uma marca que eu já trabalhava com permuta me fez uma proposta de ter um contrato anual,
que era, tipo, o dobro do meu salário como estagiária. Então, tudo isso aconteceu meio junto. E eu, meu Deus, meus sonhos estão se realizando. Vou sair do estágio. Saí do estágio e comecei a Dom. Abri no dia 1º de dezembro de 2016. E aí, comecei assim como freela. E daí, na metade de 2017, eu já contratei uma designer para me ajudar na parte gráfica, que era o que eu era piorzinha, assim. Logo, contratei uma fotógrafa, porque daí a gente tinha muito cliente local, que a gente ia lá fazer foto dos produtos para divulgar na rede social do cliente e tal. Detalhe, só foto. Porque nessa época, o Instagram não era uma rede social de vídeo ainda. Exato. Então, Não, tipo, nem oferecia levou um vídeo pros tempo. clientes. Levou um tempo. E nessa época toda, o Léo não estava trabalhando comigo. Inclusive, a gente não estava juntos, porque a gente namorou a adolescência toda. E no final, na metade do terceirão, a gente terminou. E nessa época, a gente estava terminado. Tipo, 2 anos e meio separados. E aí, no final de 2017, a gente se reencontrou. E, inclusive, essa é uma história legal também, né? Mas acho que eu já falei demais. Mas, enfim, se depois Viu a tiver a gente, oportunidade, eu falo. entendi. Mas a gente se reencontrou. E aí, eu já tava super empreendedora ali. Uma coisa muito pequena, óbvio, E né? eu voando, né? Trabalhando com o pai, assim, ó. Nossa, E tava o Léo fazendo trabalhava coagido. E o que mais tu fazia? Eu tinha uma banda na época. Então, assim, ó, nada a ver. Nada a ver com nada. E aí, daí a gente voltou a namorar. E a banda era só de tarde. Daí eu pedi pra sair do meu pai e tal. Fiquei só na banda. A banda era só de tarde. Inclusive, por que era só de tarde, não sei, né? De Tu manhã faz, tem que dormir, né? Eu tinha que dormir. Ninguém é de ferro também, né? Vou trabalhar de manhã. Já é ganância também, né? Não precisa tanto. É muita coisa. Enfim, e aí a Dó, eu comecei a ir 2 vezes por semana na Dom. A Dom já tinha escritório na época. Mas vocês imaginam na minha cabeça, né? Eu reencontrei minha namorada da época da escola, ela já tinha uma empresa e eu tava, tipo, com uma banda. Eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Enfim. Aí eu comecei 2 vezes na Dom pra ajudar a editar e gravar os vídeos. Até porque quando eu comecei no YouTube em 2013, eu não sabia fazer nada. Ele que me ensinou a editar vídeos, porque ele vinha de um passado obscuro de games e tal. E aí ele sabia editar vídeos. E aí ele me ensinou, e quando surgiu essa oportunidade, ele tinha já uma expertise muito básica, mas conseguia me ajudar no meu trabalho como criadora de conteúdo. Exato. Aí eu fiquei indo 2 vezes por semana, até que a banda acabou, não deu certo. E aí ela me fez uma proposta pra ir trabalhar com ela. E pra na época ganhar R$500 a mais do que eu ganhava com meu pai. ou na banda, nem sei o que era. Já nem me lembro mais, já misturo um pouco as épocas ali. E obviamente eu topei, né? E aí a gente ficou um tempo assim trabalhando juntos. Aí depois, quando a gente decidiu casar, daí a gente virou sócios oficialmente, né? Ou seja, eu comprei... Tu foi promovido, então? Fui Porque tu promovido. começou como Exatamente. praticamente estagiário É. e depois tu virou Sua sócio. vida é sócio. Mais ou menos isso. Pra galera que acha que é só empreendendo, né? Tu pode galgar a vida, a carreira profissional, entendeu? E quando ele quer dar um bom corte, assim, ele fala, eu era funcionário da Dom, e hoje eu sou casado com a dona. Tá entendendo? crescimento. Tu tá entendendo? Nem o Nossa. Bitcoin deu tanto ROI, tá ligado? E aí foi isso. E aí foi assim que a gente, né, Exato. E acabou aí juntos. foi crescendo. Só que dentro disso, que nem o Léo falou, né? Em 2017, a Dom já tinha uma sede. Mas era assim, na empresa dos meus pais, tinha uma sala que eles usavam só de arquivo morto. E aí, metade da sala, minha mãe fechou assim com uma divisória e eu podia usar aquela sala, sabe? Então, era tudo assim, bem embrionário. E aí... Quando a gente casou, a gente foi pro home office. Vamos só home office e tal, porque vamos curtir a nossa casa nova e tal. E aí, logo entrou a pandemia. E aí, a gente viveu a pandemia. Foi um período bem difícil em termos da agência, assim. E a gente tinha muito esse dilema. A gente vai pro presencial, a gente não vai. A gente vivia aquela síndrome do empreendedor, que é tipo, fico do tamanho que eu tô, porque me dá menos trabalho e talvez vai ser o suficiente financeiramente. Pra ter Ou uma eu- vida boa, né? Pra ter uma vida boa, eu quero crescer, eu quero ter funcionário. Será que eu quero esse problema pra mim? Eu quero uma sede, um lugar pra sustentar. Então, a gente tinha muito esse dilema, até que a gente tomou a decisão no final de 2021 de não, a gente vai pro presencial. E aí, foi quando tudo mudou, sabe? E a Dom realmente cresceu. Aí 22 foi quando a gente foi pro presencial de fato, né? Contratou as pessoas pra estarem no presencial. Porque era Aí foi todo mundo no crescendo. home office. Quem tá no home office não vai querer ir pro presencial todo dia, né? Então... Até foi engraçado, porque daí a gente viveu de novo aquela história do tá pequeno, né? Então, tipo, a gente foi pra uma salinha de 40 metros quadrados. Daí todo mundo se empilhava lá dentro, não tinha pia pra lavar a louça. No final do ano, a gente era 16 numa sala de 40 metros quadrados. Aí a galera lavava, tipo, a louça do café na pia do banheiro. Porque não tinha cozinha. Era só uma sala, né? Era uma sala, talvez, do tamanho dessa aqui. E aí, enfim, daí as coisas foram acontecendo, foi crescendo. Daí a gente agora foi pra uma sala maior e tal, tá indo. Foi bem legal, né? Sim. E eu imagino que ao longo desse tempo juntos de empresa tiveram momentos difíceis, desafios no sentido de justamente não saber lidar muito bem com a questão relação casal, relação sócios. Que vocês aprenderam nesse caminho todo? Quais foram os casos assim mais difíceis?
Eu acho que o início do... Esse período ali da pandemia, especialmente, foi difícil pelo fato de a gente estar home office e clientes cancelando, porque onde as empresas cortam, primeira coisa, marketing. Por mais que eu, como uma marqueteira, ache isso um absurdo. Mas corte de custos, geralmente começa por aí. Começaram a cortar. Eu estava trabalhando muito como influenciadora e nessa época o Léo não tinha um papel definido na agência. Então, isso que a gente falou antes de cada um ter o seu quadrado, nessa época não tinha isso. Então, cada um fazia um pouco de tudo. Eu tinha muito perfil da centralizadora, porque a vida toda sempre fui eu que fiz tudo na Dom. Eu até brinco lá na agência que tudo que eles fazem, um dia eu já fiz. Eu não sou a melhor, por isso que eu contrato as pessoas. Mas eu já fiz, eu já editei vídeo, já fiz card, já fiz texto, já fiz de tudo. E eu tinha muito esse perfil centralizador. Então, a gente estava num relacionamento 100% em casa, sem ver outras pessoas, tendo que lidar com uma empresa que não estava funcionando muito bem e sem papéis bem definidos. Eu acho que isso moldou muito o nosso jeito de trabalhar juntos hoje, né? Eu acho que teve uma coisa que a gente aprendeu também, que é tipo assim, ó, crescer tipo, não é uma opção, ela é a única opção, sabe? Então, tipo, a gente tinha muito essa pira do será que a gente cresce? Será que a gente continua trazendo mais pessoas pro negócio, crescendo o negócio, né? E a gente, nesse momento aí, principalmente da pandemia, de ir pro presencial, de começar a crescer, a gente chegou na conclusão, assim, aprendeu isso do jeito ruim, né? Que foi vivendo um tempo ruim na empresa, de que, tipo, não tem como tu não crescer. Acho que ainda mais no Brasil, sabe? Onde o dinheiro ele vai desvalorizando, tu vai perdendo muito tempo. Então, se tu só ficou do tamanho que tu tá, tu não tem mais o mesmo tamanho. Porque tu encolheu um pouquinho, né? Então, acho que uma das coisas que a gente aprendeu, principalmente nesse período, foi que, cara, a gente tem que estar sempre crescendo alguma coisa. Não precisa ser, meu Deus, dobrar de tamanho todos os anos. Mas a gente tem que estar em constante crescimento. Eu digo de números assim mesmo, sabe? Da parte bem prática do negócio, né? Que, tipo, não crescer não é uma possibilidade, sabe? E eu acho que isso era uma coisa que a gente batia muito nessa tecla do será que a gente quer? Será que vale a pena? Será que É porque é uma se opção? tu pensa a curto prazo, vale muito mais a pena tu ter um negócio pequeno. Tipo, quando a gente era só nós dois, no máximo com 1 ou 2 funcionários home office, a gente ganhava mais dinheiro, tinha menos estresse, trabalhava menos. E era tudo mais fácil. Quando a gente decide ir pro presencial e contratar pessoas e tal, os problemas viram outros. Porque antes o meu problema era uma coisinha que eu tinha que resolver com o meu cliente, um post que não saiu no Instagram. Era proporcional ao tamanho de vocês, Isso. né? E aí, quando tu começa a lidar com pessoas, cara, o buraco é muito mais embaixo. E aí, tu tem que te transformar. E tu percebe que aquela pessoa, aquele profissional que tu era, não vai te levar pro próximo nível. E só que tu tem que trocar a roda com o carro andando, porque tu tá vivendo aquilo no mesmo tempo que tu tem que resolver aqueles problemas, sabe? Então, no curto prazo, ter uma empresa pequena vale muito mais a pena. Porque se tu tá interessado só em, preciso fazer uma grana agora e é isso, ok. Mas valeu muito a pena esses anos que a gente arrancou os cabelos da cabeça pra conseguir crescer, porque hoje, sim, não teria como a gente ter o padrão de vida que a gente tem e viver a vida que a gente vive se a gente tivesse continuado no home office e com aquela estrutura pequena. E eu vejo, agora falando de casal trabalhando junto, que ali no início vocês falaram, né, na época da pandemia e tal, que o Léo não tinha ali essa parte bem definida. Vocês ainda não tinham esse sistema de cada um no seu quadrado e cada um tem a sua função. Se o casal primeiro, enquanto casal, não tá bem alinhado, não tá... Assim, tá tudo certo na gente, enquanto relacionamento, enquanto um casal. Eu confio em ti, tu confia em mim, os nossos princípios, os nossos valores, tá tudo alinhado. Se isso aqui já é bagunçado, tu vai pro negócio, não vai dar certo. Porque não é só a pessoa ser boa naquela função que tu deu pra ela, né? Que ela, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Tu tem que confiar nela. E então, daqui a pouco, um problema muito grande de casais é a questão do financeiro. Aí uma dali do casal vai cuidar do financeiro e aí já é balançado isso, já não confia e tal. Então, a tendência da empresa ter um problema vai ser grande. Então, antes de um casal pensar em trabalhar junto, tem que se resolver enquanto casal. Com Total. certeza. O mesmo Com que a gente certeza. fala pra ter filho. Porque senão depois, tipo, o casal tem filho. Aí dá problema no relacionamento. Aí a culpa foi do filho. Não foi do filho. A criança tá ali... Já tava problemático, né? Exatamente. Antes de ter filho, tem que alinhar, tem que organizar, tem que ter, assim como vocês têm na empresa de vocês, no casamento, muito bem alinhado tudo. As funções, o que é responsabilidade de quem, porque tem isso também, né? E aí leva pra empresa. Se não é assim, daí já parece que já tá meio... O destino já tá fala- marcado, vai dar errado. A gente fala sempre de jogar no mesmo time, né? Sim. Porque se chega, tô com o ego ferido, e aí agora ela é tua chefe, e aí ela fala alguma coisa, tá, mas peraí, como assim?
E aí, não, você tem que estar todo mundo no mesmo time, Sim. querendo crescer junto. A gente faz gol na mesma goleira. Exatamente. Não tá competindo, né? Que a gente vê muito isso nos relacionamentos. Bom, tu deve ver também, né? Quando abre caixinha de pergunta no Instagram e se vai falar de relacionamento. É isso, tu vê que eles estão tentando ganhar um do outro. Só que no relacionamento, quando tem um ganhando, os dois estão perdendo. Sim. Tem que ser junto. E aí, quando vai pensar em, pô, vou abrir uma empresa junto, tem que mais ainda, porque é o negócio de vocês. E aí, se dentro da empresa a Doris vai competir com o Léo, de quem que é melhor, de quem que desempenha melhor seu trabalho, poxa, que isso? É quinta série? A gente não tem filhos ainda, mas a gente conversa muito sobre isso. Eu imagino que quando tu tem filhos é a mesma coisa, né? É tipo o pai e a mãe que ficam discutindo na frente das crianças, ou a filha adolescente que pede pra mãe, a mãe diz não, vai lá, pede pro pai, o pai diz que sim. E aí é uma contradição eterna. Esse casal não tá fazendo gol na mesma goleira, né? Exato. Então, ter esse alinhamento desde cedo acho que é muito importante. E eu e o Léo, a gente casou muito jovens, né? Com 21 anos. Então, Eu tô me segurando pra perguntar a idade de vocês. A gente tem 26. eu tenho quase 27 e o Léo tem 26, quase 27, mas um pouco mais depois. Casei com a chefe, era mais velha ainda, né? Não para de... Disruptivo. Mas, Aham. a gente casou com 21. Aí, com 21, gente, hoje a gente tem plena noção que foi uma loucura, sabe? Não, Tipo, foi um absurdo. Não tinha necessidade. Todas Mas as a pessoas... gente era nova também, Casou quando com a gente 22, eu 22, acho, 22. Não, e ainda foram se E a mudar gente pra mudou outro pra outro país. país. Aí, É. Exatamente. Aí tu não tem maturidade. É muito difícil. Não tem boa educação que te prepare pra ser uma pessoa, um adulto formado com 21 anos, pronto pra liderar uma casa, né? Precisa dessa construção, assim. E aí a confiança que tu tava falando antes, ela é construída nesse dia a dia. Mas eu gosto. Agora, ó, assunto polêmico. A idade do casamento. Eu gosto também. Acho que a pessoa tem que casar. Não, pra mim, a gente pensa, tipo, reflete, a gente casou super cedo, imaturos, sim. Mas eu acho que o fato de estarmos alinhados naquela época com valores corretos fez a gente crescer juntos ali. E talvez se não tivéssemos casados naquele período, e aí ia ser uma loucura e continuar imaturo. Então, eu acho concordo. que o casar, enfrentar a dificuldade foi... Tu sabe que às vezes eu tenho a sensação que dar certo, eu não acho que nosso caso é esse, tá? Mas na maioria das vezes é quase que sorte de quem casa muito cedo. Porque eu acho que as pessoas não têm maturidade pra entender que tipo de relacionamento elas querem ter. Não é uma conversa que tu tem com teus pais, geralmente, né? Tipo assim, ó, a esposa que tu tem que escolher é assim, o marido que tu vai gostar de ter é desse jeito. A gente não fala sobre isso. E com as amigas, muito menos, porque não tem essa noção. Então, talvez por ter começado a se relacionar muito jovens, e foi o caso de vocês também, né? Tem essa noção de que, cara, essa pessoa... A gente cresceu juntos, então eu já conheço muito essa pessoa, conheço a vida dela. Mas tem muitos casais que começam muito cedo e que eu acho que é uma questão um pouco de sorte de ter dado certo. Ou de, às vezes, azar de não dar certo porque não teve essa maturidade de saber escolher. Porque não sabe, sabe? Hoje eu tenho plena certeza que o Léo é a pessoa ideal que eu... Nossa, se eu hoje fosse solteira, era uma pessoa assim que eu ia procurar, entendeu? Mas eu não tinha essa maturidade É antes. que a gente era muito jovem, mas é verdade, eu tava pensando sobre isso agora. Porque a gente sempre fala que a gente é muito diferente daquilo que a gente tava conversando, mas nós temos princípios, valores, a nossa base e os nossos objetivos, aquilo que a gente via da vida, era a mesma coisa. Era muito Mas talvez tu não parecido. começou a namorar o João tendo essa consciência. Não, eu tinha 18 anos quando eu conheci o João. Não tinha consciência de nada com 18 anos. Então, assim, realmente... Me viu uma vez e nunca mais grudou. Ah, não. Assim, né? Me apaixonei. Eu te entendo, cara. Nunca mais larguei. Aconteceu comigo também. Ela insistiu, eu falei, tá, vou te dar uma chance. O João foi a mesma coisa, tá, Léo? Assim, eu tive que implorar, mas eu vejo assim, hoje eu vejo que eu dou um nome pra minha sorte, eu vejo que foi Deus que realmente sabia que era João, que era o João pra mim, tinha encomendado já sob medida. Um pouquinho de Tô diferença, gostando do né? episódio hoje, cara. Ele adora quando eu me declaro, assim, então eu já aproveito esses momentos. Tá bom, né? Mas é verdade isso. Então, por isso que a gente faz esse trabalho agora, a gente gosta tanto de falar sobre isso e porque a gente sabe que tem pessoas mais jovens nos acompanhando, também para que eles possam começar a prestar atenção nisso. Total. Uhum. Porque eu não acho um problema tu se relacionar com alguém com 18 anos ou se casar com 21, mas tu já tem essa noção para não depender de sorte ou azar, Uhum. do que perceber na pessoa, que é muito mais do que qual é a música que essa pessoa gosta ou que roupa que essa pessoa veste. Isso E até assim, talvez navegando por mares mais polêmicos, mas não é só a pessoa te falar coisas que tu quer ouvir ou ser querida, porque assim, o Léo, ele, como ele bem disse já, né, ele é super firme assim e tal.
E quando a gente era adolescente, a gente tinha muitas brigas, porque nós éramos muito imaturos, e porque eu achava ele muito grosso. Tipo assim, ele era grosseiro, sabe? E depois, claro que ele amadureceu e mudou muito como ele era, mas eu também entendi que aquilo não tinha a ver comigo, não era que ele tava sendo desrespeitoso comigo, sabe? A gente foi balizando isso também, e talvez se naquela época eu tivesse ouvido coisas do tipo, meu Deus, que horror, não é desse jeito e tal, e tivesse dado ouvidos pra isso, a gente não estaria juntos hoje, sabe? Então, acho que as pessoas pregam muito o relacionamento perfeito, ou até aquela questão do divisão de tarefas no casamento. Cara, as pessoas pregam que tem que ser 50-50. Se tu juntar um saco de lixo, o João vai juntar o outro saco do lixo, porque tu não pode carregar 2 sacos de lixo, sabe? Não é assim lá. Não, na nossa casa é exatamente E isso, aí, cara, né? tipo, se tu te deixar levar por isso, teu relacionamento nunca vai ser bom. Porque sempre vai ter problemas. Exato. Não, e daí, tipo, é sempre aquela questão da planilha, né? Tipo, eu tô planilhando quantos sacos de lixo o outro já juntou. Tá, agora eu tenho que juntar tantos. Ou, tipo, tudo isso que tu já fez, agora eu tenho que fazer também. Ou o contrário, nossa, eu fiz, agora eu vou ficar cuidando pra ela fazer também. É o formato de competição, né? Agora lá em exato. casa com as fraldas eu faço isso, viu? Se eu troquei uma, a próxima fralda é dela. contadinho, né? Isso aí vocês vão. Esse é um que vai estar na planilha, tá? Tá. A fralda do Já cocô. peguei a dica. Já peguei 2 hoje, então as 2 próximas são tuas. Esse daí é um que. Mas faz sentido. Essa é uma regra que a gente deixa. dar Você uma- aceita. Mas é isso, as pessoas olham para os problemas que qualquer relacionamento vai ter. A prova disso é que a gente tem problemas de relacionamento, às vezes, com os nossos melhores amigos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, porque faz parte da vida, né? Nenhum casamento vai ser, nossa, pintadinho, perfeito, saindo glitterinado, sabe? Acho que esse é um ponto legal que vem seguido caixinha, comentário, enfim, sobre mas vocês vivem um casamento perfeito, como é que faz pra ser assim? Uhum. É um casamento perfeito, vocês nunca brigam? Vocês não discutem? É sempre brilho Aham, as e pessoas, unicórnios? é isso que as pessoas acham, né? Não, óbvio que não, né? Não é assim, né? Não. Discute com uma certa frequência, inclusive. Acho que a É. empresa dá uma Ela. contribuída. Mas eu acho legal reforçar isso, porque é uma das coisas que a gente traz seguido, não sei se publicamente, mas com amigos, enfim, ou conhecidos, de que as pessoas parecem acreditar de que o relacionamento sempre vai ser estilo conto de fadas, né? Tu conheceu o príncipe encantado e agora vai se casar E feliz se não for para assim, sempre. pra mim não serve. E se não for o príncipe encantado, não funciona, exatamente. Exato. É que Então, também não tem é um- assim, né? Tem um ponto de que, tipo assim, ó, ninguém vai também. Galera, deixa eu abrir uma live aqui que eu vou mostrar ao vivo a briga aqui, ó. Vamos ver. Os E eu quero a nossos opinião de filhos, vocês. Eles acham que, ai, mas teus filhos não choram. Gente, é porque eu não abro uma live quando as minhas crianças estão fazendo birra. Eu Vamos fazer um nunca story vou aqui da filmar birra. eles fazendo birra. Porque faz não sentido. faz Machucou, bateu a sentido. cabeça. Pera, não, Aham. deixa eu pegar uma foto. Pera, só segura o sangue rapidinho só pra eu. Aham. Tipo, não faz sentido. Então, é isso. E não fugir, o problema vai ter no relacionamento, vai trabalhar junto, faz parte. Mas a diferença está em como a gente lida com isso. Uhum. E a forma como a gente lida tá diretamente ligada à maturidade das pessoas do relacionamento e do casal também, assim, de como tá o relacionamento, né? Mas você não acha que também tem uma questão de comunicação, assim, tipo, que os casais, eles não conversam sobre as coisas importantes? Tipo assim, nunca aconteceu de, sei lá, vocês estão numa janta com amigos e daí um casal começa a meio que ter aquele embatezinho de leve e aí tu pensa assim, nossa, claramente eles nunca conversaram sobre esse tema e eles não têm a opinião da família sobre aquele tema, sabe? E aí, tipo, começa aquele embatezinho e daí tu vê que claramente tem uma coisa errada ali e tal. Então, tipo, eu tenho essa impressão, assim, que os casais, eles muitas vezes não conversam sobre o que é importante conversar. Como, por exemplo, quando a gente tiver filhos, como é que vai ser o casamento? Tu vai estar responsável pelo quê e eu pelo quê? Quando a gente vai ter uma empresa agora, tá, o que tu vai fazer e o que eu vou fazer? E dinheiro, como é que a gente separa dinheiro? Ah, nossa visão de dinheiro é essa. Que a gente sempre fala sobre isso, né? A Dó vai vir com toda a bagagem da família dela e das coisas que ela aprendeu que é certo, de dinheiro, de gestão, de pessoas, de casamento, De criação. e eu vou vir com a minha. Tá, agora a gente combina essas duas visões e vamos chegar na visão da nossa família, né? Por exemplo, a família da Dó, os pais dela, cada um tem, digamos assim, os seus salários, o seu dinheiro, e eles dividem isso. Cada um paga umas contas e tal. Na minha família, meus pais eram tipo assim, o dinheiro é só da família, tudo da família, e o dinheiro que minha mãe fazia era da minha mãe, né? Mas o dinheiro era da família. Então era o extremo oposto, né? Aí quando a gente casou, ficou juntos, a gente teve que chegar numa conclusão de qual que seria a nossa visão do dinheiro, né? E a gente optou pelo meio termo. Então todo o dinheiro é da família, mas a empresa nos paga um salário, e depois que a gente paga todas as contas, guarda uma parte do dinheiro, a gente tem um dinheiro que cada um é seu, pra fazer o que quiser e não ficar naquela coisa do me dá dinheiro, me faz um Por que pix. que tu gastou com aquilo? Por que tu gastou Sabe? com isso Que ou com eu acho aquele que outro? não deveria. Né? Então, acho que esse é um exemplo legal. Mas
tudo isso porque um dia a gente sentou e falou, tá, qual que vai ser o nosso jeito de fazer as coisas, né? Tipo, qual que é a nossa visão, a visão da nossa família. Porque, volto a dizer, ela veio com um monte de coisa da família dela e eu vim com a minha, mas a gente tem que ter a nossa, né? A gente fala seguido sobre alinhar expectativas, né? Exato. Exato. De que muitas pessoas acabam achando, não, mas é óbvio. Eu digo, não, é óbvio pra ti. Sim. É óbvio pra ti, mas pra mim não é. Então, nós tivemos no passado muitas discussões porque a Vanessa esperava que eu tirasse o lixo e eu não esperava. E aí, mas é óbvio, tem teatro, não tá... Não, mas eu não é tão óbvio assim. Agora que tu Porque me eu era comunicou... muito ruim em comunicar. Eu aprendi com ele, porque como eu sou assim muito, me resolvo sozinha. A minha vida, o meu mundo acontece dentro da minha cabeça. É, eu sou assim também. Se eu pudesse, eu, assim, não falaria, eu fico quietinha ali, só fazendo minhas coisinhas. E aí eu Eu tenho acho que ela aquela pensa coisa... e eu escuto o eu pensamento, sabe? tenho isso, assim, eu tenho essa... Assim, eu queria um pouco que ele lesse mais meus pensamentos, entendesse o que eu quero, sem precisar falar. Mas eu entendi que não era assim. Então, teve um dia, que eu me lembro muito desse dia, lá na Holanda. Assim, eu lembro de toda a situação em que eu explodi. Nossa, eu chorava de soluçar, porque eu não aguentava, mas eu tava por aqui, ó. Porque ele não fazia o que eu queria que ele fizesse. Só que eu nunca tinha dito pra ele que eu queria Esse que ele combinado fizesse. não foi feito, né? Esse alinhamento. Só que era só na minha cabeça. Era uma expectativa que eu tenho. Que eu tenho a expectativa de que ele vai fazer. Porque pra mim é óbvio que tem que fazer. Que é óbvio. Poxa, tu tem que tirar... É óbvio. Então, aquele dia foi assim. E aí eu entendi. Ele entendeu que eu tinha as minhas frustrações. E que daí tinha alguns pontos que ele precisava melhorar. E aí eu entendi que, nossa, não tinha como ele saber porque eu nunca falei. Então, naquele dia, a partir daquele dia, foi um processo, especialmente pra mim, de entender que eu preciso comunicar mais aquilo que eu espero. Pra ele saber. Mesmo porque ele, o óbvio. porque Mesmo o o não é óbvio. Especialmente o óbvio. Porque é onde eles mais não enxergam. Porque o homem tem esse defeitinho que não vê, né? É tipo aquilo do tu se chatear com alguma coisa e a outra pessoa achar muito ridículo que tu achou aquilo, que tu ficou triste por aquilo, que aquilo te magoou. Mas, cara, a pessoa tem um motivo dela. Tu não tem que achar certo que ela ficou magoada. Mas respeitar que magoou e tentar fazer diferente. Porque vocês querem, voltamos ao ponto, fazer gol na mesma Exato. goleira. E assim, ó, e isso vale pra tudo, pra coisa boba até. Eu tava pensando aqui, que às vezes, sei lá, ele vai no mercado. E aí eu penso assim, nossa, seria tão legal se ele trouxesse um negocinho pra mim de surpresa, sabe? Assim, assim, um docinho. Um negocinho, sei lá, traz uma Aí eu fruta, sei lá. trago e eu erro a surpresa. Aí ele não traz. Aí eu fico decepcionada. Pô, mas nunca na cabeça dele passou que ele podia, sabe? Ele tá preocupado com outras coisas que eu sei que ele tá preocupado e que eu também não fico fazendo surpresa pra ele o tempo todo. É uma Total. coisa boba, mas assim, ó, se eu quero ser surpreendida, João, eu gostaria que tu me surpreendesse mais. Agora ele já sabe. Agora o recado já tá com ele. Então, sempre que ele lembrar e tiver uma oportunidade, eu deixei no ar, né? O problema é lembrar, né? Anota, Se ele caso não tenha pego... o tempo todo ele pega a Siri dele ali. Siri, me lembra de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ó, avisa a Siri que a eu Vanessa coloco quer ser lembrete. surpreendida. Pô, genial essa. Mas tu viu? Não Coloca uso essa tudo. da... E é um tudo. negócio bobo, mas Sim. às vezes as pessoas se decepcionam e se frustram e tal, mas simplesmente porque não falou. Sim. Exato. Então, Mas tu precisa me ajudar na surpresa, né? Porque daí eu trago surpresa. Não, mas João, agora eu não tô comendo doce, eu trouxe esse doce e não vai funcionar. ele me traz Traga uma flor, flor. ele sabe que eu João, não umas gosto flor, porque não, morre. não Eu mato funciona. todas. Mato todas. Não, e tem o ponto de que ser casado com uma influenciadora, o que tu dá de surpresa pra uma pessoa que já tem tudo? Que recebe Que muitas recebe coisas, muitos o que ela mimos. não tem, ela ganha das marcas. Viu? Não é fácil, cara. Então, eu assim, tenho sofrido. Cara, Natal pra mim é sempre a pior época do ano nesse sentido, né? Porque, meu Deus. Olha aí, ó, comunicação. Abrir uma lista no Notion ou no Notes, compartilha. Durante o ano tu vai adicionando coisinhas aqui, um livro, uma bolsinha, um negocinho, qualquer coisa, tu adiciona lá. Eu já aceitei. Isso foi uma coisa que eu aceitei no nosso relacionamento. Porque na família do Léo, eles não se dão presente. Tipo, agora eles até mudaram um pouco, né? Mas eles, Influenciados um pouco... por mim. É. Mas eles não davam presentes. Tipo, nunca, assim. O meu sogro pra minha sogra, então, nunca. Ele dava no máximo o cartão, compra lá o que tu quiser. E aí, eu ficava chateadíssima, porque a minha família, gente, eles dão muito presentes. É tipo, dia dos namorados, o meu padrasto não compra um buquê de flores pra minha mãe, ele compra 5. A floricultura inteira. Exato. Então, tipo assim, ele é muito dos presentes. Pra mim também. Ele me dá flores no dia das mulheres, no dia dos namorados, não, óbvio, né? Mas, tipo assim, nessas datas especiais, no meu aniversário e tal. Então, foi assim que eu fui criada. Quando eu comecei a me relacionar com o Léo e ele não era desse jeito, eu ficava frustradíssima. E agora, eu cheguei no meio termo que é tipo assim, amor, olha só. Essas coisas aqui que eu gostaria de ganhar. Tipo isso, eu não faço a lista, mas eu vou cantando a pedra pra ele, sabe? Porque se eu ficar na expectativa de que ele faça uma leitura do que eu quero, ou do que eu tô precisando, cara, ele não vai fazer. Não vai. E Ele aí não a vai gente vê como, às vezes, o relacionamento tá ruim. O pessoal tá numa briga constante, não tá funcionando, tá se distanciando. E às vezes parece que é uma coisa super surreal que tá acontecendo. Mas são só esses detalhes pequenos, bobos de dia a dia, que poderiam ser resolvidos com uma simples conversa. Só, vamos sentar aqui, vamos resolver. Falta Vamos de alinhar. alinhamento. Vamos alinhar, fazer uma reunião. Uhum. Que é uma coisa que tu fala muito, né, amor?
de botar na agenda. Vocês fazem reuniões da empresa, né? Aham. Fazemos. Reuniões E fazemos dão do resultado. casal. Uhum. É. As nossas reuniões de casal, elas são caminhadas. A gente sai pra dar uma caminhada. E daí, a gente conversa sobre tudo, assim. É muito bom. Aí eu falo que geralmente coisas importantes a gente faz reuniões, né? Uhum. E aí o nosso casamento a gente não faz. Sim. Porque Que é é a o coisa último mais lugar, na importante. verdade. Né? Quando sobrar um tempo, deu briga, tudo, mas a gente não faz uma reunião. Agora não mais, a gente costumava colocar no calendário. Tinha agendado. Sim. E eu falo que o legal de ter agendado, enfim, ou de, ok, vamos conversar, é porque daí naquele momento é oficial. Tu, tipo, tu tira os muros ali do meio, agora tu pode falar o que for, porque é uma reunião, tu tá conversando. Tu vem de com a tua verdade. pauta. Tu né? já preparou a tua pauta. Feedbacks, aquela coisa Aham. toda. E como foi pra vocês ali, assim, não sei se teve alguma técnica, alguma coisa específica, mas pra fazer essa divisão, especialmente ali no trabalho, na empresa, quem ficaria com o quê? Como que vocês organizaram isso? Eu acho que foi identificando as maiores habilidades de cada um, né? Então, Qualidades, né? eu sempre fiquei mais responsável por essa parte da criação, do que a galera tava fazendo, da estratégia do cliente e tal. Porque eu já vinha com essa bagagem. E o Léo, ele tem muita a visão de negócio, muita visão de números. E lá na agência, ele é, digamos que, o policial mau. Então, o portador das más notícias, o resolvedor de problemas. Então, ele senta mais nessa cadeira, sabe? Tanto que ele falou antes, né? Que ele vai lá, dá um comunicado e eu venho depois, tipo... Ai, gente, não é bem assim. Aqui, Não que eu contradiga o que ele fala, mas... Dá uma maciada. eu dou uma amenizada, eu explico com umas palavras mais dóceis. Então, acho que foi através de identificar essas habilidades mesmo. E é um pouco difícil competir com o Léo, porque ele é aquele tipo de pessoa que qualquer coisa que ele se propõe a fazer, ele vira muito bom naquilo. Então, por exemplo, teve uma época na agência que ele começou a fazer o conteúdo, não dos clientes, mas da agência. E eu pensei, cara, eu não posso mais fazer conteúdo, porque o que ele tá fazendo é muito melhor, sabe? E aí a gente foi, até nesse sentido, alinhando o que cada um seria responsável, porque senão eu ia acabar deixando tudo pra ele, achando que ele ia resolver aquilo de uma forma mais assertiva do que talvez eu resolveria, sabe? Mas começou com a gente identificando No que as cada um é muito bom, né? habilidades e também as dificuldades. Como eu tenho essa dificuldade maior de, por exemplo, às vezes dar uma notícia ruim ou coisas assim. Então, aí a gente foi se organizando. Né? Vamos pegar, tipo, as tuas fortalezas e tu assume essas fortalezas. Eu pego as minhas e eu assumo as minhas, né? Exato. E aí, óbvio, tem uma coisa ou outra ali que não é bom e aí tu tem que fazer, porque tu é o dono da empresa e vai ter que fazer, né? Mas acho que foi mais nesse princípio, né? Exato. De pegar o que cada um era muito bom. E eu não sei se tem alguma coisa, porque às vezes ele quer perguntar e eu vou lá e mudo o assunto, eu tiro o assunto que tá, porque ele queria fazer uma pergunta. Mas, e aí como é que é esse controle, esse autocontrole de não se meter? Porque, tipo, tá um conselho e tal, mas... A gente se mete. A gente se E mete. aí, Só como é que que é? é tipo assim, eu, por exemplo, o Léo vem lá e diz, acho que tal coisa fazer errado. Eu falo, tá, tudo bem, eu aceito o teu feedback, mas eu que decido. Feedback Entendeu? recolhido, feedback... Adorei. Ou, por exemplo, ao contrário, às vezes eu vou pedir uma opinião, né? Amor, olha só, tem essa situação aqui que a gente precisa resolver. Ou tal cliente pediu aquilo, mas a gente não oferece, não tá em contrato, o que eu faço agora e tal, não sei o quê. Daí a gente discute juntos como que vai contornar aquela situação, sabe? Então não é que eu decido tudo sozinha e daí eu tô solta no mundo. Não, a gente troca tudo. Sim. É muito difícil acontecer uma coisa que o outro não tá sabendo. Mas se a gente discorda, a opinião é de quem manda naquele setor, por sua própria conta e risco, óbvio, né? Sim, Então aí pode ser que às vezes arca com as eu vou consequências. decidir e depois ele vai vir. Lembra que eu falei Te que eu ia fazer outra avisei. coisa? Tá, Então mas acontece é também. interessante isso, né? É legal porque eu tenho pensado aqui também como a gente pode trazer insights legais para os casais que trabalham juntos e estão pensando nesse processo. Um exemplo, tá? O Léo é responsável pela parte financeira da empresa. Então, às vezes, para a operação, a gente precisa fazer alguma compra. A gente tinha um funcionário, por exemplo, que o computador dele estava muito ruim. Eu trago essa dor para ele. Olha só, a gente precisa comprar um computador, o computador do Dudu não dá mais, tá? Ele tá deixando de produzir porque o computador não ajuda. Vamos comprar? Ah, tá, vamos comprar. Então, ele dá a cartada final, porque ele é o responsável pelo financeiro. Eu não tenho essa obrigação de estar olhando as planilhas e ver se a gente pode ou fazer não. esse investimento, se a gente vai fazer parcelado, vai fazer à vista, sabe? Essa decisão é dele, mas eu trago o problema que tem que ser solucionado. Então, ele, por ser responsável pelo financeiro, tem que encontrar a melhor forma de a gente poder fazer esse investimento uma vez que ele é necessário. Mas tem coisas menores, às vezes, por exemplo, a gente tem que assinar uma plataforma lá que é R$50 por mês porque vai ser bom pro time. Não preciso ir lá aprovar isso com ele, porque R$50 por mês, entende? Então, é o tipo de coisa que a gente também vai Medindo o que vai faz medindo. sentido. Exatamente. Mas eu acho que Tá pra bom. funcionar, o lance é ser bem radical, assim. É. Tipo, Enquanto ficar no híbrido, vai ser mais difícil. enquanto ficar nesse, tipo, dou pitaco, e daí tu sempre ouve o meu pitaco, sempre tu tem que pegar o meu aval pra dar a tua cartada final, tipo, não vai funcionar.
Tipo, acho que começou a funcionar quando a gente foi radical. Tipo assim, eu dou meu pitaco, às vezes até discuto. Não, acho que eu tô certo, mas a palavra final é dela e acabou, entendeu? No final do dia eu não vou ficar chateado porque ela não me ouviu, né? De cara com essa situação. Talvez não vou gostar, mas é aquilo, é o radical. A palavra final é dela nessa questão, então ela decide. Assim como o contrário, né? Então ela vem, dá pitaco no que eu tenho que decidir. Vocês não levam pro pessoal. Não. Tipo, a gente não leva pro pessoal. Exato. Tá. Acaba, tipo, no momento que ela, sei lá, saiu da sala ali e foi fazer as coisas dela e acabou ali, né? Até uma coisa que eu acho que pode ajudar quem daqui a pouco tá nessa dúvida, assim, eu sempre falo assim, primeiro resolve as tuas demandas, bota a máscara primeiro em ti pra resolver a dos outros. Porque como cada um tem o seu quadrado, mas a gente divide muito as coisas. Às vezes, por exemplo, o Léo me pede uma opinião numa coisa, ou me pede pra resolver algo pra ele, enfim, ou ao contrário. Se eu primeiro ir lá resolver as demandas dele, antes de fazer aquilo que eu preciso fazer, eu vou estar sempre sobrecarregada, porque a minha lista de tarefas vai ficando cada vez maior, e eu não vou lá e... eu não vou nunca resolver as minhas coisas. O olhar dela. Eu nunca vou resolver as minhas coisas porque eu tô resolvendo o BO de outra pessoa. E não só do Léo, mas às vezes de um funcionário. O funcionário bate na minha porta e fala, eu preciso conversar. Às vezes eu tenho que dizer, agora não dá. Agora eu preciso resolver o que eu tenho que resolver aqui, porque senão eu vou me atrapalhar, sabe? Então, entender que as tuas demandas só tu vai fazer é o primeiro passo pra ser realmente responsável por aquilo. Porque depois, se tu tiver tempo livre, se tu realmente estiver disponível, aí tu vai conseguir dar pitaco no trabalho do outro, tu vai conseguir ajudar alguém que tá precisando, mas enquanto as tuas tarefas não forem resolvidas, não tem como. Muito legal. Tu tens alguma observação pra fazer ali? Não, só pra quem tá ouvindo e não viu a minha cara, eu só me identifiquei um pouco, porque às vezes eu tô lá fazendo umas coisas e o João traz umas coisas pra mim, mas é que também o nosso trabalho é diferente, né? Sim. Porque hoje o João trabalha comigo, ele faz outros projetos também, mas a principal parte dele é meu comercial, ele é meu empresário. Então, fazer trabalho, né? Ele me vende. Então ele me traz demandas. Sim. E é natural, porque daí só eu que posso fazer, porque depende da minha cara. Sim. Então, às vezes, ele vai trazendo mais coisas. Só que tem hora assim, ó. Fechei esse, tem que entregar amanhã. Eu já tô cheia de coisa aqui, ele aqui, deu tá. Só que é um cenário um pouco diferente, mas muito legal. O meu sonho é que o Léo seja meu comercial. Mas, infelizmente, a hora dele é muito cara, eu não tô podendo pagar. Mas... Não, é que o que acontece muitas vezes no nosso caso também é que tem justamente cada um tem a sua área, mas tem muitas coisas que eu só posso fazer na minha área com o aval dela junto. E a gente tem que se alinhar. Sim. Porque ainda é muito... É a minha cara, né? Tipo, é muito... Ai, no meu como é que tu vai Instagram... fechar um uma negócio, empresa se ela não sabe? topar, exatamente. Sim. Então a gente vai conversando e aí a gente tem que chegar no meio do caminho. Tipo, tá, mas olha só, esse daqui faz muito sentido. A gente vai ter que flexibilizar alguma coisa aqui. Como é que a gente chega no meio termo? Uhum. Então, Mas sabe que uma coisa que a gente começou a fazer pra resolver isso, porque a gente percebeu lá pelas tantas que a gente se interrompia muito ao longo do dia. Então, a nossa sala lá na agência é uma do lado da outra, é só tudo de vidro. Então, eu fico vendo ele fica me vendo o tempo inteiro. Elas são clones, gêmeas, assim, então Isso. é E espelho. aí, às vezes, tipo, eu nem saía da minha sala, eu só batia no vidro e falava assim, tipo, por mímica, sabe, pelo vidro. E ele quebrava o fluxo dele, me ouvia. Às vezes era uma coisa que nem precisava resolver naquele momento. Ou às vezes ele vinha na minha sala, tô preocupado com aquilo, ou a gente tem que resolver tal coisa. A gente começou a fazer tipo uma listinha mental do tipo, final do dia a gente troca essas informações. Nos extremos, né? Tipo, ou bem no início da manhã, ou no final da manhã antes do almoço. Porque às vezes ou a gente se interrompia assim, tipo, eu ia na sala dele ou ele ia na minha, ou a gente ficava falando no WhatsApp. Então eu mandava pra ele, tem uma coisa que tem que resolver. Eu tava pensando nisso aqui. Fulana veio aqui na minha sala agora e falou aquele assunto X, sabe? Então, guardar essas informações pra falar no momento de falar, quase como se fosse um daily, assim, é muito importante, porque daí tu não quebra o que a pessoa tava fazendo, aquela concentração, né? Porque às vezes a pessoa nem vai te ajudar a resolver, sabe? Mas é só de tu ir lá e falar o problema pra ela e falar que o problema existe e que tu tem que resolver e pedir a opinião dela, tu já, tipo, joga um pouco daquela ansiedade que tu tá sentindo em cima da pessoa. Daí ela já começa a sentir aquela ansiedade também. Aí eu que tava aqui focado no meu fluxo, em fazer XYZ, agora eu tô pensando no problema da Dó, porque ela tem que resolver e tal. Nem que seja, assim, uma coisa que não tem nada de ansiedade, que não vai mudar em nada na minha vida. Mas só de eu tô focado no trabalho, eu sou interrompido, até tu voltar pra aquele fluxo que tu tava ali, demora um pouquinho, né? Sim. Tipo, é difícil tô focadão aqui 1 hora, sei lá, musicão no talo, com um fone, assim, cancelamento de ruído, então tô no meu mundo e daí eu sou interrompido. Tipo, tu dá uma quebrada, né? Muito. Então, eu acho que isso é até uma coisa, trazendo mais pra prática, né? A gente gosta de falar sempre da parte prática do dia a dia, mas acho que isso foi uma coisa bem legal que a gente fez, que deu bastante diferença. Então, deixar sempre pros extremos. Ou fala bem, tipo, no final da manhã, ou no início da tarde, ou fala no final da tarde, a não ser que seja assim, uma coisa urgente, né? E tem várias estratégias pra isso, né? São. Tem pessoal onde eu trabalhava, por exemplo,
tô com o fone de ouvido, eu tô focado. Sim. Não vem me incomodar agora. Uhum. Se tu me incomodar, tem que ser urgente. Sim. E às vezes já só manda no chat, olha só, podemos trocar uma ideia? Sim, Aham. tá, vai. Uhum. Sim. Então já muda de... Mas eu sinto muito falta do presencial. Eu sentia muita falta do presencial, né? Uhum. Eu imagino que vocês devem ter notado também ao ir pro presencial a diferença. Cara, a gente tava falando de É muito opiniões diferente. polêmicas antes de começar, né? Presencial ou híbrido, e aí? Eu acho que o home office ele é um grande, assim, uma grande ilusão. Tipo, eu acho que o presencial não tem nada como o presencial. E eu sei que são, assim, palavras fortes pro mundo que a gente vive. Mas eu vejo isso na prática, sabe? Tipo assim, não tem como construir uma cultura tão forte quanto a que a gente tá construindo se não fosse presencial. A gente tá num período de crescimento e de formar os primeiros líderes da empresa. Cara, como é que eu vou formar o primeiro diretor da Dom, o primeiro coordenador da Dom com o cara trabalhando de pantufa e cueca em casa o dia inteiro, tu entendeu? Tipo assim, Verdade. como é que eu vou fazer esse cara ser o cara que eu preciso que ele seja? Porque, ou a mulher, né? Enfim. Ser a pessoa que eu preciso que ele seja, se a gente tá, tipo, afastado, tipo, tá cada um na sua, sabe? E tem o lance do presencial. Tu só entende quando tu tem o negócio. E tem um outro ponto também que ninguém leva em consideração, que é a maneira como o cliente te enxerga e as pessoas te enxergam quando tu tem um escritório. Ainda mais quando tu investe num escritório. A gente saiu da sala lá dos 40 metros quadrados e a gente foi para uma de 240 metros quadrados. Então foi um salto muito grande. A gente saiu de ter 6 lugares com 15 pessoas dentro, uma empilhada em cima da outra, para um lugar onde vai até 31 pessoas. Então a gente tem 31 posições para receber novos colaboradores lá. A maneira como os clientes nos olham a partir do momento que a gente tem o big, mega escritório é completamente Teu diferente. preço já sobe só na mudança de sala. Total. Exato, exato. E aí eu chamo o cliente para uma reunião presencial, cara, não tem nenhum cliente que não fica, tipo, impressionado com a estrutura, porque ela impacta, né? Tu chega lá, tem estrutura, tá tudo reformado, tem, tipo, vidro e tal. Tipo, uma vez um cliente foi lá e falou, Google de Novo Hamburgo. Tipo, brincou assim, né? Que, óbvio, pro meu ego foi maravilhoso ouvir aquilo, né? Mas, enfim, então impressiona, né? E impressiona também a maneira como a galera nos enxerga. Tipo assim, putz, não é aquela empresa de fundo de garagem. Não tô falando que toda empresa do home office é de fundo de garagem antes, né? Que a galera do Twitter chegue. Mas o meu ponto passa uma impressão diferente. Muda completamente, tipo, Não a maneira só a como... impressão, mas realmente é diferente, né? Isso, e eu sinto até que a galera leva mais a sério, tá? Isso, tipo, eu sei que também pode ser uma coisa esquisita de dizer, mas eu sinto que a galera leva mais a sério quando tem um escritório, quando tem o presencial, quando tu tá no dia a dia. Leva mais a sério o seu trabalho, tu quer dizer? Exato, porque assim, ó, é diferente tu dar um feedback ruim olhando pro cara, olhando no olho e fazer, tipo, o feedback ruim no Zoom, sabe? E, tipo, é diferente. Tipo, até no falar, tu fica até mais nervoso pra falar na cara da pessoa, né? Tipo, ó, cara, tu tá... Isso aqui não tá ruim, isso aqui tá ruim no caso, né? E tem que melhorar nisso e naquele outro. Então eu sinto que, tipo assim, é mais efetivo o dia a dia, assim. Sei lá, parece que ele é mais produtivo, ele tem mais... Tu sente falta, né, João? Acho que também não só o presencial em si, mas as pessoas. Fiquei 4 anos 100% remoto, né? Sim. Então, primeiro foi o início da pandemia lá na Holanda, remoto de lá. E antes depois, disso era 100% presencial. 100% presencial. E depois eu fiquei 3 anos remoto aqui no Brasil com a empresa na Holanda. Tá. Nossa. Então era total remoto. Até tenho colegas de Porto Alegre que eu encontrava de vez em quando para um almoço, mas assim, Sim. total isolado. E aí a sensação que eu tive foi de que, enquanto estava todo mundo remoto, tu conseguia produzir até um certo ponto. Uhum. Porque aí todo mundo, a empresa, enfim, existiam várias dinâmicas para tentar minimizar o impacto do trabalho remoto. Uhum. E todo mundo passando as mesmas dores. Então a gente tinha horário do cafezinho, uma sala informal para se encontrar e conversar. Legal. Tinha várias coisinhas que ajudavam. E aí voltou algumas pessoas presenciais, outras remotos, livre, enfim, como queria. E aí ficou muito ruim. Porque eu digo que o meu time sabia trabalhar remoto muito bem. Uhum. A gente tinha, assim, regras de no chat, mandou mensagem, responde rápido, diz se tu pode responder agora ou não, enfim, funcionava. Outras pessoas não. Uhum. Então eu mandava uma mensagem e levava 2 dias pra ter uma resposta. Só que eu não tinha a mesa da pessoa do meu lado pra ir lá, cara, eu preciso de uma resposta agora. Sim. Uhum. Aí eu ia caçando no Slack, quem que tá no escritório hoje, será que pode falar com ele? Uhum. Será que ele tá no escritório? Eu não sei se ele tá no escritório. Sim, eu tenho que achar alguém que tá pra essa pessoa e ver se ele tá lá, né? Exato. Então eu digo que hoje o que eu imagino se eu fosse ter, enfim... Nós temos hoje todo mundo remoto, né? E eu acho que na nossa realidade ainda funciona. Mas É um que eu acho modelo que de negócio. É um modelo É um de outro negócio tipo, diferente. exato. Acho que é outra proposta. Agora, no cenário de vocês, de empresas mais tradicionais, o que eu imagino é ou 100% presencial ou, no máximo, assim, um dia remoto. Talvez. É.
Que eu consigo imaginar, tá, um dia de foco, eu quero só fazer a parte que eu vou baixar a cabeça, entrar numa planilha, alguma coisa assim, tudo bem. Uhum. Vai pra casa, faz em casa, ok. Mas o resto, aquele papo do cafezinho, o papo informal, tu encontrar no corredor, trocar uma ideia. Se não faz a festa no final do ano, ninguém se conhece, né? Pois É, é. exato. Porque tem essa coisa da amizade que se cria, né? O pessoal Total. trabalha junto A e... cultura, justamente. O a cultura que eu tinha no trabalho, tu escritório fica era incrível. a Nossa, maior falta parte da tua demais vida disso. trabalhando. Então, se dar bem com as pessoas que tu trabalha, tá vivendo naquele ambiente, é muito importante, né? E deixa E eu eu adoro fazer essa troca, pra mim faz uma muita falta. pergunta, Pra mim porque também. vocês falaram ali que quando vocês mudaram o escritório e tal, foram pro escritório grande, os clientes sentiram diferença, etc. Uhum. Com relação à idade de vocês, isso foi um impacto em algum momento porque vocês começaram muito novos? Sim. Os Acho- clientes sentiram alguma coisa, assim? Acho que era mais no início. Tipo, Acho quando a que gente era bem novo. Quando eu era sozinha, sim, eu vejo que... O que acontecia? Nunca me parou. Eu nunca tive preconceito comigo mesmo. Não. Então, eu nunca pensei, nossa, sou muito novinha, não posso fazer uma reunião com essa empresa. Ou eu nunca me menosprezei, tu entendeu? Eu sempre fui lá na cara e na coragem. Eu sempre brinco. Às vezes o cliente falava, ai, Doris, isso aqui tu faz. Eu faço, nem sabia o que era. Depois eu pesquisava e dava um jeito, sabe? Então, eu sempre fui muito corajosa, assim, nesse sentido. Quando a gente começou como casal, daí, eu acho que as pessoas já respeitavam só por a gente ser casal, mesmo que a gente não era casado na época. Então, eu acho que fez diferença no sentido daquele lance da maturidade, do casar cedo ou não. Talvez se fosse lá no início a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje, a gente teria crescido mais rápido, por exemplo. Mas eu não acho que isso prejudicou a gente. E, inclusive, os clientes, quando eles descobriam a nossa idade, eles se surpreendiam. Eles falavam, meu Deus, você só tem 21 anos, você tem Eles 22 achavam anos. incrível, ao invés de ficarem Isso. inseguros, eles achavam muito Isso. legal. E eu acho que pela nossa área ser o digital, o cliente mais cabeça branca, ele acha que é uma pessoa assim mesmo que tem que fazer. Sabe? Ele olha pra guria de 22 anos e pensa, tá, é com ela mesmo que tem Ela que ser. sabe. Tem Ela que tem que jovem. resolver, não o cara de 50 que nem eu, sabe? Isso é legal, Isso- porque tem muitos jovens hoje em dia que, porque o digital, ele permite isso, né? 100%. O pessoal começar a trabalhar muito cedo e empreender, etc. Total. E eu imagino que tem muita gente com essa insegurança de, o pessoal não vai me levar a sério porque eu sou muito novo. Sim. E eu hoje tenho o nível de consciência pra entender que vários clientes me contratavam justamente por isso. Ela cria conteúdo para as próprias redes sociais há muitos anos. Ela domina a criação de conteúdo, sabe? Ao invés de contratar uma agência super robusta, a Doris resolve mais o nosso problema. Claro que depois a Doris foi também se tornando essa agência mais robusta, né? Mas lá naquele início eu acho que era quase mais uma fortaleza do que um problema. Eu nunca perdi, talvez não que eu tenha sabido, né? Mas nunca perdi oportunidades por conta disso. E essa tua coragem qual é a dica que tu pode dar com relação a isso do posicionamento do jovem que quer começar agora e fazer o que tu fez, sabe? De dar a cara a tapa e fazer negócio. Porque foi a questão da coragem, que é uma coisa que já é tua, foi isso que tu falou de eu não sei, eu não faço ideia do que é, mas sim, eu sei, vou aprender. Eu não sei, eu acho que eu não tenho muito a resposta pra essa pergunta, porque eu nunca me preocupei com essas coisas. Então, não eram coisas que... Por exemplo, eu era insegura e tive que solucionar. Eu tinha essa dúvida e daí eu tive que combater esse problema. Eu acho que eu tive uma criação tão independente. Eu sempre... Até tive uma conversa sobre isso com a minha psicóloga. Ela falou, Doris, por que tu acha que tu foi criada? E aí, eu, depois de muito refletir, eu falei, eu acho que eu fui criada pra ser independente. Porque, pra você ter uma ideia, os meus pais eram separados. Meu pai morava em São Paulo e eu morava aqui com a minha mãe. Com 6 anos, eu fui viajar sozinha de avião pra São Paulo. Minha mãe me botou no avião aqui e meu pai me pegou lá em São Paulo. E eu tenho várias histórias da minha infância, assim. Claro que eram outros mundos, óbvio, mas a minha mãe me mandava sozinha no mercadinho da esquina comprar ovos. Daí uma vez ela falou que eu sumi, que passou meia hora, não tinha voltado ainda, ela tava desesperada. Quando ela viu, voltei sacudindo a sacola de ovos, assim, bem cantarolando. E aí ela, Doris, meu Deus, eu tava quase chamando a polícia, onde é que tu tava? Eu passei na lojinha do lado que eu queria comprar umas figurinhas. Resolvida já, resolvida a vida fazendo compras. Então, eu acho que minha mãe sempre foi me dando, assim, independência, e eu fui respondendo bem a essa independência. E aí, quando chegou nessa idade, eu nunca questionei. Quando eu tinha 15 anos e comecei a criar conteúdo pro YouTube, as pessoas falavam de mim pelas costas. Pensa, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Aquela época tenebrosa pra maioria das pessoas. Mas pra mim não foi, tipo, se alguém falava mal de mim, eu nem sei. Eu nunca procurei saber, eu não me afetava com isso. Eu sempre pensava, cara, eu tô fazendo o meu, tem gente que gosta. Tem pessoas aqui que não sabem quem eu sou, que estão comentando que é legal o que eu tô fazendo, sabe? Então, eu não fiz nada pra resolver esse problema, mas olhando de fora pra alguém que talvez precise responder isso pra quem passa por isso, eu acho que não adianta tu ficar travando a tua vida pelo que os outros vão pensar, ou por aquilo que daqui a pouco, vai que não dá certo. Cara, se tu não tentar, tu nunca vai saber, sabe? Então, enfrentar essas dificuldades, essas inseguranças é a melhor coisa que tu pode fazer. Porque se der errado, tu pelo menos aprendeu alguma coisa, sabe?
Muito legal. Isso é legal, eu vejo vocês muito parecidas em Muito, várias coisas, né? ela falando assim. Criação, inteligência e tudo mais. Entendo. Super. Eu, não sei a tua história, eu era do outro lado. Eu era, assim, completamente tímido, inseguro em vários aspectos. E eu lembro da Vanessa justamente, ela tinha a loja dela e aí uma vez tu foi colocar na faculdade um stand pra vender, lembra? Nossa, super faria isso também. Não, imagina como é que tu vai colocar na hora, com 18 anos um standzinho na faculdade com um monte de aluno pra vender tuas coisas lá dentro, tuas maquiagens. Ninguém faria isso. Sim. Vocês fariam. É. O vídeo no Instagram. Pessoal, a partir de hoje, isso daqui é meu Instagram profissional. Se tu não gosta, pode sair. Foi assim que eu divulguei que eu tinha virado Aham. blogueira. Não foi um vídeo, foi um post. Eu fiz no bloco de notas e tirei o print e falei, ó, é assim que vai ser a partir de agora. Quem não quiser, é só parar de seguir. E pronto. Alinhamento, né? Alinhamento. Fez um alinhamento com a audiência. Avisei minha audiência e a partir dali virei blogueira. E aí eu avisei, Ótimo, pronto, arrasou. fiz. E desde então. E assim, Muito vergonha bom. alheia total. Se eu for ver assim, gente, o que o pessoal pensava de mim naquela época, que são horríveis os vídeos. Mas ainda bem que eu Não, comecei, porque hoje eu tô tenho aqui. cada um Sim. também, que eu penso, meu Deus. Então faz muita diferença isso, né? E pra mim sempre foi o contrário. Tipo, antes de fazer, mas o que vão pensar? Como é que vai ser? Sim. Mas e se der errado? Mas certo que vai dar errado. O que vão pensar se der errado? E ela era o total oposto. Ela nem pensava em se der errado. Não, vou fazer, deu. Ponto final, era isso. É, a Dó pensa Tu não exatamente assim. cogitava essa possibilidade, né? E tipo assim, pra mim é tão. É só fazer, entendeu? Eu sou muito assim, é só fazer. Ai, Eu também. resolve. E se não der certo, dorme que passa. Uhum. Eu sou 100% Eu assim. também. Dorme que O E- dorme e- que passa e é lá a tua na frase, Dom- Dó. É, né? Eu sou muito prática, sabe? Então, eu sempre digo, se não tem solução, solucionado está. Não Ai. vou perder meu sono com isso, Fica ali sabe? sofrendo aquele negócio ali. Deu, entendeu? Não dá pra fazer. Vai, segue a vida. Total. Eu sou meio assim. E eu tenho uma visão pra negócio muito positiva, então pra mim nunca vai dar errado. A gente veio aqui, lá de Novo Hamburgo pra cá, discutindo coisas que a gente quer fazer na empresa e tal. Eu falei, eu acho que a gente tem que contratar fulano, ciclano, nananda e o Léo. Mas a gente vai contratar essas pessoas todas pra uma coisa que a gente nem testou pra saber se vai dar certo. Eu falei, tipo, quando ele falou isso, eu pensei, realmente. Mas na minha cabeça, nunca vai dar errado. Tipo, não tem como dar errado, sabe? Então, a gente também se equilibra um pouco disso. Porque o Léo, ele não tem muita insegurança, mas ele é muito perfeccionista. Então, pra ele tem que ser muito... Os números têm que me mostrar que vai dar certo. Senão, eu tenho mais dificuldade de... Tem que ser uma coisa mais garantida. de me atirar, sabe? Uhum. Não, a Dó é definitivamente a coragem da empresa para qualquer inovação, qualquer projeto novo, né? Mas mais um caso da separação do casamento e dos negócios, né? A gente veio pra cá discutindo o que a gente vai fazer, quem que a gente vai contratar, né? Mas Tipo, isso é muito natural, porque a gente mora junto, a gente é casado, a gente, né, trabalha junto. A gente vai falar sobre o quê, se não? Porque é um casal que tá Não no tem início do relacionamento, namoro, estão se conhecendo, então vamos falar de coisas diferentes. Mas e quem não trabalha junto fica fazendo o quê? Falando mal dos colegas de trabalho. é verdade. Do que fala as pessoas que não trabalham juntos? Eu e o Léo, a gente sempre se pergunta sobre isso. porque, tipo assim, qual é o assunto? E aí, ou a gente vai falar sobre os nossos filhos, a gente vai falar sobre... E são coisas que a gente ama, pra nós não é um problema. A gente não vê como, ai, não Não é um poder, peso. não pode. Não, cara, é um negócio da nossa família, é o que sustenta a nossa família, é a coisa que a gente ama. Vamos falar disso, pra nossa faz bem. Claro que tem hora que não, João, não tô afim de falar disso agora. Não tô com cabeça. Não, talvez não, pelo amor de Deus. Mas se não, nossa, a gente vai jantar, a gente fala disso, a gente tá sempre ou dos nossos filhos. É a nossa vida, aquilo Total. ali é a nossa vida. Sim. Então não tem Não, porquê. E no nosso caso, bom, vocês também, né? Mas é literalmente o dia todo trabalhando, porque tá aqui, tá trabalhando, tá em casa, filmando alguma coisa, tá trabalhando. Sim, com certeza. É a Hoje, nossa das vida. 6h30 da manhã até as 9, eu fiz TikTok, gravei pro vlog, gravei um vídeo pro YouTube. E é isso. 5 e pouco ela Se não acordou, for assim, eu acordei, olho pro lado, ela tá com a câmera na... Ele tá. Ele sentado na tô cama, dormindo. assim, ó. A alma voltando pro pilhadinho, sabe? E eu aqui com a câmera na cara dele. Querido. Aí eu só bom dia ele. Aham. Deu um tchauzinho assim de fundo. Então, faz parte da nossa vida. E aí, mas é que é a forma como a gente enxerga e tá tudo muito bem alinhado. Sim, mas eu acho que também a galera hoje existe um pouco isso, tipo, assim, na sociedade no geral, de que, tipo, o trabalho ele é um problema. Tipo, um problema pros casais, um problema na vida das pessoas. Esse é até um alinhamento, a gente tá num processo de contratação agora, é um alinhamento que eu sempre faço com as pessoas que eu tô entrevistando. A pessoa nem entrou na Dom, eu já falo, cara, se tu é uma pessoa que olha pro trabalho como um problema, como, tipo, algo que gera só ansiedade na vida das pessoas, é a raiz de todos os males da sociedade, a Dom não é o teu lugar. Porque aqui na Dom, a gente enxerga o trabalho como uma bênção. A maneira como eu vou dar prosperidade para minha família, vou dar mais recursos para minha família, é o que vai abençoar a minha vida, né? E o trabalho é um pilar central para as pessoas que estão aqui dentro. Isso faz sentido para ti? Tu acredita nessas coisas também? Porque eu acho que tem muito disso hoje, da galera, tipo, o trabalho ele é sempre um problema, ele é uma coisa ruim, né? Tipo, ele não é algo que pode ser vital na minha vida.
fundamental na minha vida. Ele sempre tem que ser alguma coisa que eu tenho que deixar, tipo assim, de lado, eu tenho que cuidar, eu É tenho que... tóxico, sempre é tóxico. É tóxico. Eu não queria usar essa palavra, né? Mas já que falaram, Já vamos é então. tóxico, né? E a gente enxerga completamente diferente, né? E isso leva a gente a pensar também no lance da inteligência emocional. Uma coisa que eu vejo que vocês... Bom, o Vida Sob Controle existe por causa disso. Vocês estão sempre procurando a sua melhor versão e tal. E eu vejo que as pessoas, elas geralmente têm um calcanhar de Aquiles na vida delas que elas não tratam. E com isso, aquilo nunca vai dar certo. Por exemplo, não, o meu biotipo é de uma pessoa que não emagrece, então eu nunca vou emagrecer. Ou, todo trabalho, eu sou a mais dedicada ao trabalho e não sou valorizada pelos meus chefes. Eu tenho problema de relacionamento, então eu não consigo nunca encontrar um parceiro pra viver minha vida. Será mesmo que tu tem esse problema? Tipo, será que tá escrito lá no livro da vida da pessoa que é pra ser desse jeito? Talvez só de tu te conscientizar e decidir que tu não aceita aquilo pra tua vida. Então, eu vim de um trabalho super tóxico que realmente eu não era valorizada e tal. Tá, mas agora eu vou fazer diferente. Porque eu tô numa empresa melhor, eu vou valorizar o meu trabalho, eu vou encarar isso como uma bênção. Ou... eu nunca emagreci durante a minha vida, vivi no efeito sanfona. Mas agora eu decido que não vai mais ser assim. Eu não aceito. Se tem o fulano lá, que era que nem eu e hoje mudou, eu também posso. O fulano não é um super-homem, né? Exato. Então eu vou repudiar tudo aquilo que eu um dia tive como criança de que eu não poderia resolver. E aí as pessoas conseguem sair dessa espiral. Porque enquanto tu não tomar esse lugar de protagonismo diante dos teus problemas, Se responsabilizar, né? tu realmente vai estar dando subsídio pro teu cérebro pensar que realmente nunca vai dar certo. Sim. Realmente era pra ser Tu assim já mesmo. começou e já vai dar errado. Porque tu Exato. já definiu que vai dar errado. Exato. Tem um livro que eu adoro que é Extreme Ownership. E aí ele fala vou justamente falar. sobre ownership, responsabilidade, enfim. Uhum. E é muito interessante a abordagem do tipo, a responsabilidade é sempre minha. Uhum. Então, mas o meu chefe tal coisa. Tá, peraí, então eu não comuniquei o suficiente pro meu chefe. Mas o meu funcionário, então eu não comuniquei pro meu funcionário do jeito certo. Uhum. Mas a minha esposa, então fui eu. Tá, mas tá chovendo, tu podia ter um guarda-chuva. Uhum. Podia ter treinado na chuva. Uhum. Tu te vira. Se Claro, responsabiliza pelas coisas, né? É, E o que foge do teu controle, tá? Tu não tem o que fazer, ponto final. Fugir Mas do teu na controle. próxima, tu pode prever. E aí não é que tu é culpado sobre as coisas, ou culpado do teu chefe ser tóxico, etc. Mas é que uma vez que tu joga toda essa culpa na outra pessoa, tu perde o controle da situação e não tem nada que tu possa Que fazer daí sobre o aquilo. vida sob controle. Daí o que tu pode controlar, tu controla. O que É. tu não puder controlar, Porque assim, Beleza. como as pessoas agem, a gente não tem como controlar. O que a gente controla sempre é o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente age, né? Então isso faz muita diferença. E não, mas o que estavam falando agora. Eu tinha um insight agora, ele se perdeu no meio. Mas esse do Extreme Ownership eu me identifico muito. Porque eu acho também que isso é uma grande, tipo, sacada, assim, de se responsabilizar pelas paradas. Tipo, eu vejo isso também, assim, pela Dom, contratando gente, tendo funcionário e tal, que existe uma tendência das pessoas a sempre terceirizar. Tipo, a culpa é sempre, tipo, da plataforma, a culpa é do meu chefe, a culpa sei lá... Do cliente que não deu a informação certa. Isso, pô, essa com o cliente é clássica, né? Tipo, a culpa nunca é nossa, é sempre do cliente. Eu fiz um publi errado, não tinha tal informação lá, mas também o cliente mandou um briefing meia boca. Tá, mas eu, como profissional, será que eu não poderia ter tirado essas dúvidas antes, né? Ido no link, olhado o site. Visto outras pesquisado publicidades mais, que as outras pessoas estão exatamente. fazendo, né? Um exemplo básico, mas que... Lembrei o que ia falar, que é justamente estavam falando sobre a questão de bênção do trabalho, de reclamar do trabalho. E eu noto muito pra mim, na minha carreira, acho que tem um fator sorte também. Então... Que sempre tem, né? Sempre vai ter. Sempre tem a pitada da sorte. Tomei boas decisões, eu acho, mas deu certo. Eu podia ter tomado boas decisões e a empresa não ter dado certo. Com certeza. Mas eu sempre fui muito estrategista em relação à minha carreira. Uhum. Então, por exemplo, trabalhei em empresas gigantescas do início como estagiário. E aí, logo que eu tava lá, eu percebi, tá, peraí, aqui dentro eu sou um número. Uhum. Eu sou um em milhares, literalmente. Então, eu posso crescer aqui, mas tem todo um degrauzinho já formado. E eu brinco, todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, querem sempre a clareza, né, da escadinha de crescimento. Eu não quero escadinha de crescimento, eu quero saber como é que eu pulo daqui 3 andares. Sim. Agora, Uhum. e eu vi que numa empresa grande isso não ia acontecer. Uhum. Então, o que eu fui buscar? Empresas menores Menores. com o potencial de crescer. Uhum. Entrei numa em Porto Alegre, foi muito legal. Até hoje conheço o dono, sou amigo do dono. Eu entrei no 016, eu saí no 050, eles são uns 400, 500. Bombaram. Caraca. Então, eu, ali cresci. Quando eu saí, fui para Holanda, também. Eu queria uma empresa de tecnologia e viagem. Por que viagem? Pensei que fosse viajar de graça, não rolou. Mas... Tentou, né? Tinha um objetivo. Entrei, eu fui o 13º, saí, nós éramos 200.
Nossa! Caraca! Então eu vi o crescimento e sem receber investimento. A gente cresceu lucrativamente desde o início. E daí ali dentro eu vi, tá, agora eu cresci junto com a empresa desde o início, não tinha nenhum degrauzinho de crescimento, eu dei saltos lá dentro. Quando eu saí, tinha. E quando eu saí, disse, agora tá chato, entre aspas, porque agora Sim. eu já sei qual é o próximo passo e eu já sei que eu tenho que esperar X anos para conseguir chegar lá. Não quero esperar esse tempo todo. E eu vejo muito com vocês agora, não sei qual é o tamanho exato da agência, mas eu imagino que se alguém entrar lá com vocês agora, vai conhecer os donos. Total. A chance de crescer muito Perfeito. rapidamente é muito... Ó, publi pra quem quiser trabalhar com vocês. também, Inclusive, né? temos vagas aqui. Olha aí. Inclusive, tá aparecendo um QR Code na tela agora. Mas tu entra numa agência com 3, 4, 5 mil pessoas, tu é Não, mais Deus um. me livre. Não, com certeza. Pra tu crescer é muito Isso devagar, é uma coisa que outra coisa. a gente Então, usa ao nosso favor, porque realmente a gente tem colaboradores. O nosso colaborador mais antigo vai fazer 3 anos agora. E em 3 anos, ele. Nem sei o cálculo, mas assim, o salário dele foi multiplicando, ele foi crescendo, foi assumindo novas responsabilidades. E com certeza isso aconteceu porque ele entrou no momento certo. E ele foi o profissional, e ele Fez, é, né? o profissional que a gente precisa. Então, isso faz com que ele cresça muito. A gente até fez um alinhamento com a galera no início do ano agora, que é justamente isso que tu falou. A gente tá precisando de gente coringa. Porque se a empresa tá num momento de crescimento, a gente precisa justamente de boas pessoas para dar atração nesse crescimento. E esse crescimento só dá atração com boas pessoas, com gente que assume o BO. Tipo assim, com gente que eu não preciso estar ali cuidando cada detalhe, Microgerenciando. microgerenciando, ou tipo a pessoa que a cada desafio, eu tenho que ir lá desabafar com o Léo, fazer a terapia com o Léo. Tipo, não, cara, o cara que pega o BO... Eita, deu um tapa aqui no microfone. A pessoa que pega o BO... Tá tudo certo, né? A pessoa que pega o BO e assume, né? E resolve. Eu dou o exemplo do mato, né? A gente tá na trilha, com o facão aqui, ó, abrindo o mato. Eu preciso de gente pra pegar o facão e abrir o mato junto comigo. Quem chegar daqui 2, 3, 4, 5 anos, vai ter o que tu falou. O caminho todo pavimentado, tudo bonitinho. Mas o que a gente precisa hoje pra dar esse grande crescimento, esse grande boom? De gente que queira pegar o facão. E queira trabalhar, né? E queira Arregaçar as trabalhar. mangas A trabalhar. gente E tem não um preço a todas se as pagar, né? respostas. Tem um preço a se pagar. Quem chega no início se ferra mais que quem chega depois, né? Exato. Porque o caminho não tá claro, não tem todos os processos criados. mas mais divertido. Exato. Mas Só fica que aí a dica pra quem tá no mercado de trabalho agora, né? Com 100%. E quer trabalhar num lugar legal, tal. Qual é o diferencial que tem que ter? Tá aí, ó. Uma baita de uma sugestão. É trabalhar e querer... Especialmente se vai entrar numa empresa pequena, ter essa noção. De que talvez no início seja muito difícil, que tu vai ter que trabalhar muito mais. Mas, pô, tu vai crescer junto com a empresa. Desde o início tu vai estar ali construindo a história. E isso faz muita diferença. Exato. E o dono valoriza isso. Exato. O dono da empresa olha pra isso. O tamanho do sacrifício que eu tô fazendo agora vai ser o tamanho da recompensa que eu vou receber lá na frente, né? Então, o cara que pegou o machado pra abrir o mato junto comigo, a trilha, ele vai ser muito mais recompensado do que o cara que chegou quando já tava asfaltado. Ar-condicionado. Já tinha ar-condicionado, já tava tudo certo, entendeu? Porque, óbvio, o cara chegou primeiro, se ferrou, né? Mas ele vai beber água limpa porque ele tava lá no início, né? Fato. E é a atitude, né? Eu noto, de novo, falando da minha jornada, e eu vejo coisas que me fizeram dar muito certo. Não é só a questão de, tecnicamente eu era bom no que eu fazia. Isso talvez também, mas talvez até menos do que outras pessoas. Mas eu abraçava a causa. Então eu dizia, eu tava lá e tava o chão sujo. Eu pegava a vassoura e limpava o Sim. chão. Uhum. Tá sujo? Sim. Vou resolver. E É o uma lance de vez... ser coringa, né? Tipo assim, ser pau pra toda a obra. Porque a galera também olha isso como uma coisa ruim, né? Não tá claro. Eu fui contratada pra fazer É, então é A que eu totalmente faço. fora. Nossa, isso é muito, né? Fui contratado pra fazer X, se eu fizer Y, é desvio de função. É. Então pode até ser, mas essa pessoa que tá com esse pensamento jamais vai Jamais vai desenvolver crescer. na empresa. Porque desenvolve justamente quem é o cara que é coringa. Tipo, precisa de fazer X, cara, eu faço X. Precisa fazer Y, que nem a Dó falou antes. Não sei fazer, mas me dá uma semaninha que eu vou resolver. Vou olhar todos os vídeos no YouTube a respeito. Semana que vem eu vou chegar com a parada pronta. Ou pelo menos sabendo fazer o básico, né? Sabe como é que eu consegui minha entrevista lá na Holanda pra empresa? Como? Essa daí me orgulho muito. Eu fico toda orgulhosa. Mas a gente chegou lá com 22 anos, eu tinha muito pouca experiência, né? Era marketing de performance, eu trabalhando com buscadores, nunca tinha feito na vida. Falava inglês ou Falava inglês. Só inglês. Isso. Ah, tá. Mas era suficiente lá. sempre Tá, funcionava só inglês. precisava disso. E aí tinha uma vaga de analista sênior de marketing de performance. Só que era uma empresa de tecnologia com viagens, eu tava desesperado por um emprego. Uhum. E aí eu mandei uma mensagem pra eles, olha só, não sou nem júnior, mas vai dar 3 meses e não precisa pagar salário. 3 meses eu peço. E aí me chamou pra entrevista. Tá. E aí Graças ele a Deus me eles pagaram o salário. contratou e pagou salário. Sim. No fim deu tudo certo. Mas no segundo mês já me promoveu, já me deu o contrato tudo direitinho e foi. Sim. Mas é tipo, me dá e eu resolvo. Uhum. E também Não teve a sei questão... como fazer, mas eu vou dar um jeito.
Teve uma questão que, segundo ano, eu acho. Final do segundo ano que a gente estava lá, a gente voltou de férias pro Brasil no Natal. E nisso a empresa estava passando por um período muito difícil, assim, prestes a dar tudo errado, não ter mais empresa. E eu tava de férias aqui, e aí eu só peguei meu computador e disse, não tô mais de férias, vou trabalhar. Na praia, a gente na praia. Isso. E mandei mensagem pro dono da empresa, cara, se não quiser me pagar, se não puder pagar meu salário, quiser tirar parte dele, não tem problema nenhum, lá na frente, quando a gente resolver, acerta. Ele pagou, mas até, Mas, com tipo assim, certeza, ele anos valorizou depois, isso. ele falava, eu lembro ainda, lealdade e tudo mais, e valoriza muito, que sabe que no momento ruim a gente tá ali junto. Sim. Total. E pra mim isso é automático, tipo, cara, eu tô na empresa, eu não tô aqui pra só fazer isso, eu tô aqui pra fazer a empresa dar certo. Com certeza. Então, o que eu fazia também, que muitos viam como, mas como assim? Eu dou feedback pro dono da empresa, pros meus chefes. Se tem uma coisa que eu acho que tá errada, eu vou falar. Sim. Mas com boa intenção, porque eu tô querendo fazer o mesmo gol que os outros. Com certeza. É que Até- o teu trabalho dentro de uma empresa é tipo a tua empresa. E aí, às vezes, as pessoas podem ver assim, tá, mas não é minha empresa porque quem tá ganhando mais dinheiro é o dono. Tá, mas é que tu precisa estar trabalhando ali, ou tu Não, e escolheu se tu quer trabalhar ganhar ali. que nem o dono, então vai lá e faz. Exato. Ou então tu abre a tua empresa, ou tu enxerga o teu trabalho como isso. Porque a parte técnica, obviamente, é importante. Mas aprender a editar um vídeo, todo mundo aprende a editar um vídeo. Com certeza. É claro que vai ter o pessoal que nasceu pra ir. Tem tudo isso, né? Mas assim, editar um vídeo, qualquer pessoa pode editar, se dedicar um tempo ali pra aprender. Mas a atitude, essa proatividade, né? Essa questão de, eu não sei fazer isso, mas me dá a chance que eu aprendo, que eu vou lá e faço. É isso que tu quer que eu faça, mas eu vou fazer mais, eu vou te entregar mais. E se pediu pra varrer o chão, nossa, exploração, não, mas eu quero varrer o chão porque eu sei que precisa e não tem ninguém aqui nesse momento e, meu Deus, não me custa nada fazer isso, entende? E é bom pra todo mundo, é sobre E atitude. eu sempre pensei que muitas pessoas acreditam que o dono da empresa é o explorador que tá sacaneando todo mundo. Sim. E eu sempre pensei ao contrário. Eu sempre respeitei muito a pessoa que cara, imagina a dor de cabeça dele. Sim. E agora faz um ano que eu digo, pra mim, foi uma virada de chave enorme que eu tô ainda me acostumando. Sim. Porque Tá antes do eu outro lado da sabia. mesa, né? Final do mês, início do mês, ia cair meu salário resolvido. E agora você pensa, mas peraí, esse contrato aqui tem que renovar? Se não renovar esse contrato vai ser bem difícil, a gente tem que achar outra pessoa. Agora tu tem como é que a gente salários a faz? pagar, né? Agora tem salários a pagar, tem contas a pagar, e eu quero dar boas condições pra todo mundo, para que as coisas funcionem. Mas também quero que a empresa Então, cresça, né? Exato, e aí tudo isso, assim, É um Mas- grande... aprender a lidar, leva um Mas eu tempinho. acredito que essa tua experiência do outro lado da mesa e como tu trouxe agora, sendo um excelente funcionário e intraempreendendo dentro dos negócios que tu trabalhou, com certeza aumenta a tua régua agora na gestão de pessoas também, né? Porque eu e o Léo, como a gente não... Informalmente a gente teve, mas vamos passar assim, dizer que a gente não teve essa experiência, muitas vezes a gente fica inseguro ou fica assim, mas será que eu posso exigir isso da pessoa, sabe? Será que eu passo essa linha? Ou será que eu tô passando uma linha? Então, eu acredito que essa experiência, ela te dá uma bagagem, assim, valiosíssima para que hoje tu consiga ter uma régua mais elevada e tu saiba também o que exigir, tu sabe até onde a pessoa pode ir, sabe? Ele é muito bom com pessoas. É ele quem faz todo esse processo, porque eu sou péssima. Bom, eu não sei fazer reunião, etc, né? Eu não sei gerenciar pessoas e tal. Ele é muito bom nisso. Então, e vem muito da personalidade dele, que ele já tem esse jeitinho especial, mas também pelo trabalho dele, porque ele essa bagagem. ele tem essa bagagem e eu vejo que isso faz muita diferença. Então, essa parte 100% dele. E deixa eu só fazer uma pergunta bem rápida pra gente poder direcionar para uma outra parte que eu quero muito saber e aprender com a senhora, sua mulher, porque é de quem eu vejo mais, tá? Com Mas certeza. só rapidamente. Como a gente estava dando essas sugestões aqui, dicas para o pessoal aí que está querendo trabalhar, empreender, etc. Hoje, na agência de vocês, considerando que é digital, vamos falar edição de vídeo, foto, que são coisas que não necessariamente precisa ser formada para saber. Vocês só contratam pessoas formadas, isso é hoje determinante. Eu não Ou- tenho formação. Eu também não tenho. Minha formação é a rua, rapaz. A vida, é formada Me na formei vida. na rua. É isso. Então, isso não é determinante. Não, eu diria Não. que a gente nem lê essa parte do currículo. É. Porque A não realmente- ser que, tipo assim, que nem ontem eu entrevistei uma pessoa que tinha feito uma pós, eu acho, Uma pós fora do Brasil. fora do Brasil. Daí isso me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção mais porque eu amo pessoas que sabem falar inglês. Porque E eu pela acho que todo mundo fala experiência inglês do tá à morar frente dos outros, fora, tá ligado? Só por isso. Menos pela pós em pós si. e mais pelo inglês. E até assim, a gente, hoje, o nosso principal critério de contratação é a cultura da nossa empresa. A gente busca pessoas que são alinhadas culturalmente com a empresa. A técnica é importante, mas isso a gente treina. Se a pessoa ela é alinhada culturalmente, ela vai aprender. Ela vai ser essa pessoa que diz, me dá uma semana que eu dou um jeito, sabe? Se ela não é alinhada, ela, não, isso eu não sei fazer, realmente foge da minha alçada, sabe? Então,
ter a cultura da empresa, os valores do teu negócio como princípio para fazer uma contratação é o mais importante de tudo. E aí, as experiências anteriores, a formação da pessoa é o que a gente menos olha. A gente, toda vez que vai abrir um processo seletivo, a gente faz um formulário com várias perguntas importantes. A gente olha esse formulário e, dentro de áreas criativas, o portfólio da pessoa. Agora, o resto... Olha muito aí, menos. gente, ouro aqui agora, ouro, porque às vezes o pessoal se prende nisso, Ai, eu não sei. de que eu não tenho tenho uma portfólio. formação, então eu não... Então vale fazer a pesquisa da empresa onde tu quer trabalhar, né? Que é o básico, eu o vou dever trazer de casa. não é um contraponto, mas é um adendo, talvez vocês concordem comigo, de que na área de vocês de publicidade, por Isso que eu ia exemplo, falar. É. Isso que eu ia a falar. formação talvez vai ser menos relevante se não olhar o Total, portfólio. O portfólio, total. talvez a pessoa não foi formada, não é formada, mas tem um portfólio incrível. Mas talvez se eu for contratar alguém pro financeiro da empresa, eu vou ter outros olhos. É. Sim, Porque eu claro, ia porque dizer depende que da área, né? a forma como eu vejo a formação, vão existir áreas, medicina, tu tem que ser formado, ponto. óbvio. né? Sim, Mas sim, enfim, sim, tirando essas, né? áreas de negócio, Uhum. o que eu vejo é a formação, ela é especialmente importante no início da carreira. Uhum. Por quê? Porque tu vai receber 100 currículos, tu não vai ler os 100 currículos no detalhe, tu vai criar alguma forma de ranquear eles. Sim. Tu vai selecionar, tá, quem é formado, quem não é, dentro da Uhum. formação, qual é a faculdade mais renomada. Uhum. Começou dali, esse daqui tá no topo do ranking de currículos. Sim, Se tu gostar logo de cara, foi, vaga Sim. é dele. Então, acho que ajuda nessa filtragem. com certeza. A partir daí, tu construiu uma carreira. Cresceu dentro da agência de vocês, virou diretor. A partir daí, o cara que vai contratar nem sabe qual é a tua formação, nem nada. Ele vai ver, foi lá, Vai deu muito depender certo, muito cresceu, da área, então, e da empresa onde tu quer aplicar. Se tu vai Mas aplicar do para uma momento da empresa carreira, eu imensa, acho. né? Se vai aplicar para uma empresa imensa, provavelmente essa questão pode ser um diferencial, porque pode ser um filtro que eles já fazem ali. Mas se tu tá iniciando, tu tá já avançado na carreira. Exato. Mas então é só pra Eu deixar de que... Porque às vezes as pessoas deixam de dar esse passo, sei lá, a pessoa é muito boa editando vídeo. Uhum. E ela deixa de se aplicar para uma agência, porque, não tem a formação. Mas às vezes a empresa não precisa que tu tenha, ela só precisa que tu esteja disposto a trabalhar. E eu acho que, principalmente no nosso ramo, não tem assim, ó, é muito fácil de tu se destacar. E é muito fácil de tu aprender também. Porque, tipo assim, ó, que nem aprender a editar vídeo, aprender a fazer design, aprender a fazer um bom planejamento de conteúdo. Tudo isso são coisas que tu consegue desenvolver com meia hora de pesquisa no YouTube. Claro, tu não desenvolve 100%, mas tu já aprende o Já básico. tem uma base. Já tem uma base. Com um mês de YouTube, estudo, tipo assim, eu sou fã do YouTube, né? Pra mim, tudo que existe eu aprendo no YouTube e alguém já ensinou no YouTube. Então, tipo, principalmente na nossa área, acho que não tem essa necessidade realmente da pessoa ser formada. Porque se ela tiver um bom portfólio, ela já vai conseguir a entrevista. E isso é um rolê também que eu vejo que a galera na nossa área erra bastante. Como é que eu vou ter portfólio se eu nunca trabalhei, eu nunca fiz um freela de design? Meu, é um design, é uma arte gráfica, tu consegue fazer um portfólio do nada. Faz só um fake. faz Finge um que teu fake. cliente é Coca-Cola e vai lá e dá teu nome, né? Exato. Finge que tu tem 3, 4, 5 clientes, não precisa nem fingir, tu pode dizer ali que é fictício o Isso, cliente, isso. mas tu já consegue criar uma arte, Vocês montar só um querem portfólio. ver o que a pessoa é capaz de fazer. Exato. Exatamente, exato. exatamente. Porque se ela for boa aí, que nem a Dó falou, o que a gente vai avaliar na entrevista? Cultura. Quando eu falar lá que a gente gosta de trabalho, qual que é a cara que ela vai fazer? Saca? É isso que eu tô reparando. Tipo, ela fala, nossa, Léo, sim, concordo com isso, trabalho é uma benção, ou ela vai fazer uma cara do... não sei. Mas depende. A porque pessoa às pode vezes ser eu muito trabalhava- boa, se culturalmente for ruim, tu veta, né? Não, Exato, não, exato, mas- exato. E o legal de ser radical nesse sentido é que, tipo assim, ó, depois o time que já tá contratado, alinhado à nossa cultura, se tu erra na contratação, o próprio time tira essa pessoa. Aconteceu com a gente também. A gente errou na contratação. Sei lá, a gente teve errado. Contratamos um cara nada a ver, totalmente desalinhado. Ele entrou no time, cara, deu, sei lá, 10 dias. Todos os dias vinha alguém na minha sala. Cara, ó, Preciso Léo, te passar uma informação. quero te passar uma ou informação. Tá acontecendo tal coisa. Eu acho que aqui a gente errou. Acho que não tá combinando com o que a gente acredita aqui dentro. Acho que pode ser... Não vai ser positivo no longo prazo, sabe? Enfim, então, acho que ser radical nesse sentido de cultura e tal... E nessas que só a gente contribui. aprendeu aquela frase famosa que é: demore para contratar e seja rápido em demitir. Porque se tu levar bastante tempo no processo seletivo, a chance de tu errar é muito menor. E se tu vê que tu errou, quanto antes tu trocar, é melhor pra ti e pra pessoa também, né? Com certeza. E pra próxima oportunidade. Acho que tudo nos negócios, na realidade, ele tem a ver com ser radical. Eu tenho uma visão bem... Eu tenho essa dificuldade, mas o Léo traz esse lado e eu vejo que ele tá certo. Tipo assim, ó, se eu for radical com o negócio da cultura, eu não aceito cara que não tá alinhado com a minha cultura. Vai ser melhor pra empresa. Se eu for radical com o negócio da demissão, se eu errar a contratação, esse cara não vai ficar 2 meses na empresa. Eu vou mandar o cara embora. Vai ser melhor pra empresa, sabe? Tipo assim, ó, eu vou ser chato com o negócio da cobrança. Se é pra fazer, se é pra botar na plataforma X,
do jeito tal, tem que ser do X do jeito tal. Se o processo é 1, 2, 3, tu não vai fazer 1, 2, 4, porque nessa demanda específica não precisava do 3. Não, é 1, 2, 3. Exatamente. Quanto Mesmo mais que não radical tu é com a parada, com a gestão, mais eficiente fica e mais produtivo tende a ser. Mas acho que na contratação é bizarro, né? Eu acho que esse foi o maior aprendizado de 2023. Foi um ano que não foi muito bom pra Dom, que foi o ano que a gente errou nisso, em contratação. Tipo, a gente baixou muito a régua, sabe? A gente precisava de gente, daí a gente foi contratando e daí tu vai te botando naquele limbo, assim, sabe? Exato. E tu tá aprendendo a contratar também, né? É, tem Vocês não isso, tinham né? tantas contratações antes, então é parte do processo. E daí foi a escola, né? 2023 foi o ano que nos ensinou isso. Cara, contratação, tudo é pessoas. Tipo assim, tudo vai depender da gente ter a pessoa certa. Tipo que nem o teu exemplo, né? Puta, a empresa eu entrei, tinha 6 pessoas, e daí eu saí, tinha 50 ou 200. Enfim. Cara, isso aconteceu porque tinha boas pessoas para tocar os bons processos, vender o bom produto e fazer a coisa acontecer, né? Eu sempre falo que o processo ruim, ele vai funcionar na mão do cara que é muito bom. Agora, tu dá o melhor processo, mais redondinho, tá tudo desenhado, a empresa tá toda redonda, mas tu bota na mão do cara que é ruim, a coisa não vai andar. Né? O cara vai morrer na praia sem nem sair da praia, né? Ele não vai chegar nem a pegar o facão para abrir o mato, né? Ele pega o facão e já derruba, já faz cagada, enfim. Eu tenho uma pergunta direcionando para uma outra direção, que é a pergunta fofa do podcast. O que mais te orgulha na trajetória profissional e pessoal dela? Pergunta fofa, hein? Não tava preparado pra essa, né? Não tava. Putz, essa aí é a pergunta que se o cara não pensar rápido, ele arruma um problema depois, né? Porque, tipo assim, como tu Pior que eu não sabia isso? pra quem que ia perguntar primeiro, foi só agora pra ti, cara. Entendi. Então, Entendi. Cara, eu acho que eu me orgulho de várias coisas, mas uma coisa que eu me orgulho muito da Dó é essa questão dela ser muito multitask e ela sempre, tipo, conseguiu, da melhor maneira possível, dar conta de todos os projetos que ela estava envolvida. Às vezes menos em uma coisa, às vezes mais em outra, mas, tipo assim, eu tenho muito orgulho dela ser essa mulher que é empreendedora, mas que é influenciadora também ao mesmo tempo, né? Então, meio que tem as duas coisas acontecendo. Então, ela ao mesmo tempo, ela tem toda a pose da empresária, sabe? Mas ela também tem o coração mole no dia a dia. É demais. Isso. Então, acho que eu admiro muito isso nela. E acho que tem uma outra coisa que eu admiro, que é o quanto ela consegue ser inspiradora para as pessoas. Tipo assim, todos os dias ela me mostra, olha aqui e tal, olha aqui, uma seguidora me mandou e tal. Daí um textão falando assim, meu Deus, me inspiro muito em ti e tal. Eu falo, caraca, eu queria essa inspiração pros outros também. Ai, eu tô casada com essa mulher. Que honra, Eu falo, né? nossa, deve ser legal ser tu. Massa. Ai, que Enfim. bom. Acho que é isso. Fofo. Saí bem, né? Eu posso rápido. aproveitar a resposta Sai bem. dele, então, pra fazer a pergunta final, que eu tô assim, ó, me coçando Não, pra fazer esse aqui. episódio todo. Ai, ela tem a que pergunta- devolver. Tem que Ah, ser. É é? muito fácil, né? Meu Senão fica Deus. Tem que muito devolver, fácil. que eu tava aqui, ó. Ai, ele deixou pra mim perfeito agora. Mas anota. Não, tá aqui já anotado desde o início. Agora tua vez. O que eu mais O que mais te admiro? orgulha, te mais orgulha. admira, tanto na trajetória profissional quanto pessoal dele? Assim, eu até tava pensando sobre isso essa semana, que eu tenho uma segurança nele, nas convicções dele, nas atitudes dele, que em nenhum momento eu tenho... Eu duvido se, por exemplo, assim, se ele vai resolver um problema, ou se ele vai saber o que me dizer, se vai me aconselhar da forma certa. Eu ou qualquer outra pessoa. Ele tem uma postura tão íntegra, assim, como ser humano. Tipo, se ele acredita nisso, ele acredita. Ele não tá nem aí que tu acha errado. Ele acredita, ele vai defender as ideias dele. Ele é muito firme, assim, na posição dele. E isso coloca ele nesse lugar de passar muita confiança, tanto pra mim, que sou a esposa, que eu acho que é um papel também, né? Mas para as pessoas que estão ao redor. Eu acho que a galera na Dom, por exemplo, realmente compra a ideia do nosso crescimento, tá engajado, porque vem que ele acredita tanto nisso, ele tá tão certo de que o caminho é esse, que não tem como tu duvidar, sabe? E além disso, que daí é um híbrido entre o pessoal e o profissional, é aquilo que eu falei antes, que o Léo é o tipo de pessoa que ele aprende a fazer qualquer coisa que ele quiser aprender. Ele falou, né, que ele é o rato do YouTube, que ele assiste muito, porque realmente, se tu der um desafio pra ele, ou se ele entender que ele precisa aprender ou fazer uma planilha X, ele vai assistir todos os vídeos no YouTube sobre esse assunto. Ele vai dar um jeito de fazer aquilo e ele vai não só resolver, ele vai ser o melhor naquilo. Então, ele é muito autodidata e o perfeccionismo dele contribui com que ele faça tudo extremamente bem feito. O que eleva muito a régua de todos ao redor, né? Mas eu vejo que é uma coisa muito positiva. E aí, isso junto com a confiança, eu sempre
tenho essa segurança de que, se ele fizer, eu não preciso olhar, eu não preciso conferir, eu não preciso dar um pitaco. Vai estar bem feito. E aí que entra o inglês, né? Porque tudo que tu precisa aprender, algum indiano já fez um tutorial no YouTube te ensinando a fazer, tá ligado? Um sotaquezão assim, uma tela toda pixelada, mas o cara tá lá, era isso que eu precisava. Claro, agora com o chat Eu também ia dizer, se dá não uma... for um indiano, o chat vai ter a É, resposta. agora com o chat ele facilita também, mas é isso aí. Nossa, profundas declarações Ah, aqui. tamo afiado, né? Tu viu? Tu viu? A gente alinhou. Ó, se perguntarem... Nossa, perguntarem o que mais gosta, o que mais admira. Isso, Agora eu posso? Vai. E tu falou sobre ela ser muito multitasking, né? Conseguir dar conta ali da vida, das coisas que ela faz, dos projetos e tal. E isso é uma coisa que eu vejo muito no teu Instagram. E isso é algo até que tu trouxe nos últimos dias, enfim, que tu fez uma foto lá do teu calendário. Eu fiquei, Jesus, como que essa mulher faz tanta coisa e tal. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito legal de tu trazer agora, contar a tua experiência. Porque eu vejo, porque as pessoas me perguntam isso, de como que dá conta de tudo. Só que eu sempre digo, primeiro, tudo é muita coisa. Sim. 2, tem que ter prioridade. E 3, não vai ser tudo. Tu Uhum. vai escolher e alguma coisa vai ficar pra depois, vai ficar de lado, etc. Essa é a visão que eu trago. Só que hoje tu tens a tua empresa, tu tens o teu pessoal, tu tens o teu casamento, tu como influenciadora, tu tem muitas áreas da tua vida pra gerenciar. Se Deus quiser, em breve serei mãe, então vai ser mais uma Então coisa tu vai que eu já fico adicionar aqui. mais uma coisa, como é Como que tu equilibra, ou se tu não equilibra, se fica uma coisa na frente da outra, como é que tu organiza, como é que tu dá conta, como é que tu gerencia? Acho que eu equilibro, sim, muito bem. Acho que é uma das minhas principais habilidades, entre aspas, dar conta de tudo. Só que o meu dar conta de tudo, ele não é no 80, ele é no 8. No sentido de que, ou talvez no 18, vamos botar assim, porque as pessoas, elas pensam assim, bom, esse ano eu quero ser saudável, eu quero ser fitness, eu quero começar a fazer exercício. Esse é o meu objetivo de vida. E aí elas querem fazer isso de segunda a segunda. Se elas não fazem um dia, elas fracassaram e elas não fazem de novo. Acho que dá pra fazer um paralelo até comigo, né? Porque eu sou essa pessoa. Esse Eu é sou o uma. extremo oposto. Eu vivo o meu eterno aconselhamento com ele, do tipo, só começa, só faz devagarinho, não precisa ser o extremo, o perfeito, sabe? Porque ele sempre leva pra esse lado. Então, ontem até eu fiz um story sobre isso, porque na semana passada, tá? Acho que contar esse caso vai exemplificar bem. Foi uma semana de muito trabalho, eu trabalhei todo dia até tarde, fechava o computador, ia deitar na cama e acordava no outro dia de manhã já com o computador, trabalhei muito. Consequentemente, eu dormi menos, eu não me exercitei todos os dias, que eu tenho esse padrão, assim, de durante a semana, todo dia eu me exercito. E não consegui todos os dias. Eu li menos, porque também é uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre tô lendo, leio uma média de, sei lá, um livro por semana, porque o meu hobby é ler. E eu li menos. E aí, essa semana, minha agenda tava pior do que na semana passada. E quando eu olhei pra ela no domingo, eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta de tudo? E aí, eu fiz um filtro, assim, dos meus horários produtivos. Eu vi que o meu maior horário produtivo da semana seria ontem de tarde. Que eu teria, assim, tipo, 3 horas... sem nada, sem nenhum compromisso, que eu poderia me dedicar para o meu trabalho. Quando eu cheguei na agência de manhã, eu baixei a cabeça e comecei a trabalhar. Uma reunião que eu tinha com o time, eu fiz em 5 minutos de pé para resolver. A outra foi uma entrevista e depois disso eu baixei a cabeça e trabalhei. Só que para conseguir dar conta de tudo isso, eu não postei stories o dia inteiro, eu não gravei pro meu vlog, eu faço vlog semanal. Então ontem, segunda-feira, morreu, não gravei nada. Mas tudo isso pensando, eu quero treinar no final do dia e eu quero dormir cedo, eu não quero ter que ir trabalhar. Por quê? Na semana passada eu já trabalhei todo dia de noite, amanhã eu vou ter que acordar cedo, eu tenho um monte de coisas para resolver. Então, o dar conta de tudo, na verdade, ele é um eterno estar abrindo mão de outras coisas. Ontem foi do meu conteúdo, que eu não me dediquei tanto para isso, mas consegui chegar em casa e não precisei trabalhar de noite. Hoje, talvez eu não vá conseguir treinar, porque no final do dia eu vou fazer uma consulta, fazer o meu Botox, que já tá vencido. Prioridades. E eu vim aqui, então a minha agenda foi outra, talvez não vai dar pra treinar. Mas o dar conta não quer dizer que eu não vou mais treinar nenhum dia dessa semana, porque já que eu não fui na terça, já perdi o jogo e não vai dar certo, sabe? Hoje eu vou abrir mão disso, amanhã eu vou abrir mão daquilo, e assim a minha vida vai tendo um equilíbrio, porque eu faço de tudo que é importante pra mim. Então eu treino, eu trabalho, eu me dedico pra meu trabalho como criadora de conteúdo. Eu dou conta de tudo, embora não seja tudo todos os dias, sabe? Ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, exato. Porque se eu quiser segurar todos os pratos ao mesmo tempo, algum deles vai cair. Agora, se nesse momento eu tô segurando esse, enquanto esse aqui eu dou pro Léo segurar, e assim a gente vai administrando a vida, tem mais chances de dar certo, sabe?
E ficar em paz com o fato de que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Porque tem gente que sofre Isso. por isso, né? Que quando escolhe, eu tenho que fazer isso aqui, mas eu vou ter que deixar aquilo. Faz parte? Quando tu escolhe, quando tu diz sim pra uma coisa, tu tá dizendo não pra outra. Fica, Exato. aceita. E assim, que nem ano passado, o meu objetivo da minha vida no ano passado foi ter equilíbrio. Porque eu vim de muitos anos trabalhando muito. E assim, de levar meu computador pra eventos sociais, sabe? Tipo, sem parar. E aí, ano passado, eu vi que eu tava vivendo já desde 2023, mas, que foi o pior ano, mas ano passado ainda, um pouco desse dilema de achar que eu não gostava mais de trabalhar, que eu não gostava mais das coisas que eu fazia. E eu vi que, na verdade, é porque eu tava sobrecarregada. E ano passado, foi um alinhamento que a gente fez. Eu falei, amor, esse ano eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, mas assim, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Depois disso, eu vou ler os meus livros, eu vou fazer meu exercício, eu vou fazer a nossa comida, eu vou fazer outras coisas que não são o meu trabalho. E aí foi no ano passado que a gente fez o alinhamento do a Doris fica responsável pelas coisas mais da casa, da família, e o Léo pelo trabalho. Se alguém for trabalhar de noite, vai ser ele. Esse foi o nosso combinado do ano passado, porque eu precisava me equilibrar. E foi um ano que eu trabalhei muito menos. E no final disso, colho frutos disso ou não, né? Claro que por sermos parceiros e sócios, eu não senti tanto um prejuízo em relação a isso, porque daí ele equilibrou do outro lado. Mas esse ano, que é o ano que eu espero que seja o meu último ano não sendo mãe, eu decidi que vai ser o ano que eu vou dar 200% no meu trabalho. Porque se eu precisar trabalhar até tarde, se eu tiver que trabalhar no final de semana, eu vou fazer isso porque depois eu não vou poder. Aí eu vou estar me dedicando para outra coisa também, sabe? Então eu gosto de dividir a minha vida assim em áreas e em momentos, porque eu acho que isso dá norte pra gente, isso bota a gente no rumo que a gente quer traçar, no caminho que a gente quer trilhar. E faz com que a gente, daí sim, tenha uma vida equilibrada. Que não é a vida onde tu segura tudo ao mesmo tempo, mas que tu entende que é feita de fases também, né? Muito legal. Se eu puder até fazer um adendo por estar convivendo com a Dó, eu acho que tem uma coisa que ela faz muito bem, que tem tudo a ver com essa questão de dar conta de tudo. Que é tipo assim, ó, tu entende que eu preciso fazer o que tem que ser feito. E Sim. não o que eu quero fazer. E eu acho que ela é muito boa em fazer isso. E isso contribui muito pra ela dar conta das paradas. Então é isso. Cheguei de noite, putz, sobrou uma coisa de trabalho, eu quero trabalhar às 8 horas da noite? Não, querer eu não quero, mas eu preciso. É melhor fazer isso agora do que deixar pra amanhã. É. Eu acho que isso aí te dá muito essa questão do... As coisas estão sempre sob controle, né? Talvez tu não dá conta de absolutamente tudo. Às vezes todos na minha os detalhes. cabeça não tá, mas aí eu Tu não foge, né, das visto tuas a carapuça. responsabilidades. Tipo ontem, chegou no final do dia, eu tava super cansada. Aí eu pensei, não vou treinar, vou fazer só uma bike em casa. Aí eu pensei, tá, mas amanhã talvez não vá dar pra treinar, porque eu vou pra outra cidade fazer meu botox, eu vou voltar tarde. Daí sim eu vou ter preguiça, eu vou estar cansada, talvez eu sobre alguma coisa de trabalho, já que de manhã eu não vou estar resolvendo nada. E aí eu pensei, vou treinar sim. E eu fiz um treinão, assim, foi tipo muito bom. Mas talvez se eu tivesse mais à mercê do que eu tava sentindo no momento, não teria ido. Entendo. Olha aí, maravilhosa motivação versus disciplina, né? Tipo assim, vou porque eu sei que Exato. faz diferença. E o que tu falou ali dos filhos, depois, quando tu tiver filhos, tu vai poder trabalhar até tarde ou final de semana. Só vai ser mais doído. Porque Sim. agora não te dói tanto quanto tu tem que abrir mão de uma coisa pra fazer outra. Uhum. Quando tiver os filhos, vai doer. Sim, porque É, daí eu é. tô Porque deixando a gente de... quer estar com eles, né? Exato. Sim. Que daí, tipo, agora, por exemplo, normalmente às manhãs a gente fica com as crianças. Aí quando a gente tem gravação, a gente tem algum outro compromisso, a gente não tá em casa com eles. Uhum. Então, eu queria estar lá em casa com eles, mas aqui é a minha responsabilidade. Então, dói o meu coração por não estar lá. Eu Sim. continuo, né? Tenho que trabalhar, tenho que fazer o que tem que fazer. Sim, tu é adulta e faz o que tem que ser feito, né? Mas aí, com relação aos filhos, dói. Tu Sim. vai fazer as tuas coisas, mas vai doer um pouquinho. Sim. O teu coração vai dar Em uma momento sofrida. de vida e possibilidades, né? É, a gente Que- vai aceitando que a vida é isso, né? A gente Sim. vai... E eu acho que hoje, por exemplo, eu tenho esse lado da Dom, que toma muito do meu tempo. Realmente, a maioria dos dias eu tô lá das 8h30 às 6 da tarde. É o meu trabalho principal e eu equilibro isso com o ser influenciadora. Tu tem uma função que eu não tenho, que é ser mãe, que eu imagino que toma um tempo, que às vezes talvez não seja nem tanto do estar ali fazendo alguma coisa, embora seja, mas é o mental o da mental, coisa, né? sempre. Que também te faz ter que equilibrar todos os pratinhos. Então, eu vejo muito no teu conteúdo que às vezes é tipo 5 horas da manhã e tu tá gravando um conteúdo porque é a hora que as crianças estão dormindo é quando dá e tu é organizada pra fazer isso dar certo. Mas tem gente que dorme até a hora que a criança acorda pra daí começar o dia e realmente não vai dar conta de nada, né? É, a maternidade, ela traz uns desafios, a agenda é uma delas, né? Essa questão da rotina. Mas assim, a gente vai se adaptando, sabe? Sim. E aí, Faz o que tem que ser feito. faz o que tem que ser feito e aí tu vê o que tu tá disposto a fazer, as renúncias e os sacrifícios. Vamos fazer aquela Espetáculo. pergunta final? Por favor. A gente sempre faz uma pergunta pra finalizar o episódio pros nossos convidados. E a resposta de vocês não necessariamente precisa ter a ver com o que a gente conversou, Tá. tá?
Se vocês considera que tá o mundo inteiro ouvindo aqui agora. Então, essa resposta vai para 6 bilhões de pessoas que tem no planeta. Qual é Ui, que pressão. um hábito que vocês recomendam, que vocês acham que as pessoas deveriam ter? Um hábito. Um hábito. Uma coisa que elas deveriam fazer, que vocês acham que elas deveriam ter na vida delas, enfim. Não precisa ter a ver, enfim, com o que a gente falou. Vai tu primeiro. Cara, eu não sei se é bem um hábito, mas talvez é mais uma maneira de agir, num geral, assim, que vai refletir em tudo que tu for fazer na tua vida, que é o lance que eu falei antes de ser radical com as coisas. Eu acho que todas as pessoas que têm sucesso, um sucesso, assim, bom nas coisas, elas são radicais. Então, tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, máximo do futebol. Tipo, o Cristiano Ronaldo. Ele é o cara do futebol, mas porque o cara treinou, dedicou a vida dele pra aquilo ali, né? Daí vamos dar um exemplo menos inalcançável, né? Sei lá, o cara que botou o shape. O cara normal que botou o shape. O que ele fez? Ele dedicou muito da vida dele pra aquilo ali. Treinar todo dia, fazer dieta, abrir mão de, daqui a pouco, beber com os amigos ou sair com os amigos às vezes. Então, eu acho que... E eu acho que isso é uma coisa também que eu tô vivendo muito na minha vida hoje, que é de ser intenso com as paradas, né? Ser radical com as coisas. Se eu vou fazer dieta, eu vou fazer dieta. Se eu vou me dedicar pros treinos, eu vou me dedicar pros treinos. Agora eu tô na vibe da corrida, né? Se eu vou correr, cara, eu vou correr com constância. Não vai ser uma coisa que eu vou fazer uma vez e largar, né? Então, ser radical com as coisas, eu acho que é o que... É a minha mensagem pro mundo, seria essa. Ser intenso com a parada. O sucesso, ele vai estar te esperando lá nesse lugar de ser radical, de ser intenso, de ser obsessivo com as coisas. Talvez obsessivo é uma palavra forte, né? Mas eu acho que é isso, é ser radical, ser intenso. Já que tu não focou tanto no hábito em si, eu vou puxar mais pra esse lado inspiracional também, mas uma coisa Eu vou ter que fazer um adendo, então. Volta e depois eu falo um hábito. Mas eu acho que pensar sobre a rotina que te faz feliz é uma coisa que eu prego muito, porque eu realmente acredito nisso. As pessoas, elas pensam no próximo passo, na próxima conquista, no próximo objetivo de vida, mas elas não pensam de como elas vão ser felizes de segunda a sexta, como elas vão ser felizes no dia a dia, sabe? O que eu faço todos os dias que realmente me traz uma felicidade genuína? É ler um livro, é correr, é fazer exercício, é ficar com os meus filhos, é assistir um filme. Ah, se eu assistir um filme por dia é tipo um sonho pra mim. Eu relaxo, durmo melhor. Tá, o que tu vai fazer pra conseguir fazer isso todos os dias, sabe? Pensar na tua vida, na construção diária e não só na próxima coisa que tu vai alcançar. E dentro disso, identificar aquilo que faz mais sentido pra ti. E talvez eu vou falar agora o que tu ia complementar, mas eu e o Léo, a gente fala muito sobre a importância de tu tirar o peso da comida e desses hábitos ruins, digamos assim, da tua vida. Então, por exemplo, eu tô feliz, eu quero sair pra comemorar e a comemoração é comer uma coisa muito boa. Eu tô muito triste e eu vou sair pra fundar minhas mágoas, eu vou pedir uma pizza, já que eu mereço. Afinal, meu dia foi uma merda, sabe? Então, tirar o peso da comida da tua vida e fazer com que a comida seja uma coisa que tu tá fazendo porque tu precisa sobreviver, tu tem que ser um ser humano funcional e tal, faz com que tu consiga prestar atenção em outras coisas que são mais importantes e que, consequentemente, vai fazer com que tu tenha mais saúde, mais disposição, uma vida mais saudável no geral, não só fisicamente, mas mentalmente. Trazendo, então, o hábito pra prática, né? Acho que é isso, eu ia falar isso, né? Eu falei que era isso que eu ia falar. Mas o hábito, eu diria que é comer bem e fazer exercício. Tipo, todos os períodos bons da Dom estavam acompanhados era o momento que a gente estava mais focado em fazer exercício e se alimentar bem. Tipo, parece que isso reflete em absolutamente tudo na tua vida. Se tu tá comendo bem, tá te alimentando bem, não comendo porcaria, tá fazendo exercício regularmente, parece que tu tem a mente sã pra operar no dia a dia, em tudo, né? E é bizarro como isso sempre acompanha o bom andamento da empresa. Sempre que a empresa tá andando legal, a gente tá assim, ó, focadinho e tal. Uhum. Começa a dar um pulinho aqui fora, começa a dar problema na empresa. Um momento ruim que a gente teve na empresa também foi um momento que a gente tava muito mal, assim, tava até acima do peso e tal. A gente tava meio obeso. Tava feia a coisa. Nossa, feio. Enfim. Então, eu acho que o hábito para 6 bilhões de pessoas do mundo que nos acompanham agora é esse. Comer bem. Resolve isso, que daí o resto vem junto. Né? Começa com a saúde, todo o resto vai vir meio que automático, assim, né? É o que a gente fala, né? É o que a gente traz aí desde que a gente passou pelo nosso processo de mudança, que tem que cuidar dessa base, porque quando a gente para pra pensar,
É óbvio, se tu come bem, se tu te exercita, se tu dorme bem, tu tá funcionando bem. Uhum. E com uma mente e um corpo funcionando bem, naturalmente tu vai exercer muito melhor as tuas funções da tua vida. Perfeito. Sejam Tomar quais decisões forem. melhores. É tipo o lubrificante da engrenagem ali, né? Exatamente, Ele é a tá- base. Tem um episódio chegando inteiro pra falar aqui, né? Mas eu tava no treino hoje de manhã, falando justamente sobre isso, de que o esporte em si traz muitos benefícios, mas a alimentação tudo. E o esporte tu vai treinar. Tu já quer seguir nessa forma ao longo do dia. Total. Uhum. 2, tu fica mais autoconfiante, tem várias Sim. questões. Então vai naturalmente uma coisa puxando a outra, É né? uma coisa Sim. puxa a outra. Essa base alinhada, todo o resto tende a funcionar melhor. Gente, muito obrigada pela presença de a vocês. gente que agradece Adorei o esse convite. episódio. O pessoal consegue encontrar vocês aonde? As minhas redes sociais, @DDBalmer. E eu, @LeoBmaciel. E a Dom, em @domdigital.com.br. Parece um site, mas é um arroba, tá? Perfeito. A gente deixa os links todos aqui pra vocês no YouTube, no Spotify também, pra quem quiser encontrar e daqui a pouco ver, né, se tem vaga disponível aí pra vocês. Presencial. Gente, olha, Trabalho é uma Essas eu benção. divulgo no LinkedIn, podem me adicionar por lá. E se vocês curtiram esse episódio, deixem um like pra quem tá ouvindo, para quem tá vendo no YouTube, curtam também no Spotify, sigam a gente, compartilhem esse episódio com quem vocês acham que precisa ouvir e assistir tudo que a gente falou aqui, e a gente se vê na próxima segunda-feira. É isso. Obrigado, pessoal. Foi um Obrigada. prazer. Valeu, Obrigada. gente. Prazer. Até mais.